E vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia e estou aqui com... Bertaldinho, marido da Kênia. E para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos a Ana Manente. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Kênia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vou explicar já para vocês quem é a Ana, o que a Ana faz, que é importantíssimo a gente saber, mas antes, falar para vocês da loja animaoficial.com.br. E chegou na loja Ânima, aqui ó, vou mostrar para vocês. Cara, ficou muito lindo isso, sabia? Ficou o nosso Orações Diárias, que é um livrinho de oração. E ele é prático porque ele dá para botar na bolsa, ele não é assim grande, ele não é muito grosso. Então, quer levar para a igreja, quer levar para sei para onde, para botar, deixar do lado da cama. E tem várias orações aqui. Tem o Ângelus, oração do terço, oração do ofício. Ladainha de Nossa Senhora. Gente, é tanta oração que tem gente que não sabe, não decorou ainda, né? As orações. Como fazer os primeiros sábados que Nossa Senhora pediu, oração dos anjos, oração para pedir a canonização da Irmã Lúcia. É quase um compêndio, né? Enfim. E tem aqui também, com a aprovação eclesiástica, vale super a pena. E chegou também na loja o terço, que é um terço oficial do Santuário de Fátima. Esse aqui que vem nessa caixinha. Aqui, ó. Uma graça, eu gosto imensamente. Entendeu? De madeirinha. Muito bem. Temos também... Peraí que eu vou botar para cá. O vidrinho porta-água benta, que também é importantíssimo. Não vem com água e nada pode ser vendido bento, em local nenhum. Então é o vidrinho, que é uma gracinha. Esse aqui é da Sagrada Família, tem com outras medalhinhas, para deixar do lado da cama, levar para o trabalho, quer levar na bolsa, quer deixar, enfim, aonde você quiser. Aí vai abençoar o filho, abençoa o marido, toda noite eu faço isso. Toda noite. Pois é importante. Então tenham Só também. dono com água benta. É isso aí. E temos o nosso livro Fátima, para conhecermos a mensagem de Fátima, fonte segura, escrita por mim, pelo Bertaldo, e esse aqui é presente da Ana. Oba! Obrigada. E bom, gente, eu vou apresentar a Ana para vocês. Olha só, porque a Ana ocupa um cargo muito importante. A Ana ela é presidente da ACN Brasil. A ACN Brasil é a Ajuda à Igreja que Sofre. Mas por que Ajuda à Igreja que Sofre ACN? Porque vem da tradução do inglês que é Aid to the Church in Need. Então, é por isso que mas traduzindo, é Ajuda à Igreja que Sofre, que é uma fundação pontifícia que apoia e oferece ajuda a fiéis e sacerdotes que são perseguidos, oprimidos ou que enfrentam necessidades pelo mundo. Olha, é uma missão árdua. É uma missão Não desafiadora. Você está há quanto tempo na presidência? Eu estou desde 2020. A ACN no Brasil, ela existe no mundo desde 47, né? Ela foi fundada em 47, não foi fundada com esse nome, nem foi fundada com esse tamanho, nem sendo uma fundação pontifícia à época. Um padre holandês, padre Werenfried van Straten, ele atuava ali na região da Bélgica e da Holanda, e no pós-guerra, ele viu como a Alemanha estava devastada. A Alemanha começou, pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Acabou em 45. A Alemanha foi o centro do furacão dessa guerra, destruiu boa parte da Europa, só que no pós-guerra a Alemanha foi destruída. E as famílias estavam vivendo assim, abandonadas, largadas, vivendo em bunkers, abandonados. E ele começou a pregar na Bélgica e na Holanda, pregando a reconciliação entre os povos. Ele falava que os belgas, os holandeses, nunca poderiam seguir adiante com as suas vidas se eles não tivessem uma experiência forte de perdão. Perdão e gesto concreto de reconciliação. E ele escreveu um artigo muito bonito, era por volta do Natal, que chamava assim, eles não tinham lugar na hospedaria. E ele comparava São José e Nossa Senhora grávida, esperando, batendo em alguma porta, todas as portas fechadas, com a situação da Alemanha, né? E veio pedir essa ajuda. E, por incrível que pareça, ele pregava nas paróquias, escurecia, começavam a chegar. Ninguém dava ali abertamente, todo mundo meio com vergonha de ajudar os alemães, os malvados do mundo naquela época. Nazismo. Né? Pois não, destruíram todo mundo, né? Assim, ele estava pregando para as viúvas de guerra que perderam seus maridos, perderam seus filhos nessa guerra tão horrorosa, né? Elas vinham trazendo o pouco que elas tinham para partilhar com ele. Traziam roupa dos maridos mortos, dos filhos mortos, traziam um pouco de comida que mal tinham no pós-guerra, na Europa devastada. Traziam muito bacon, que é o que eles tinham para conservar. Então ele ficou apelidado de Padre Toicinho, de tanto bacon que ele recebia. E ele começou essa ajuda de levar isso para o povo alemão no primeiro momento, e logo em seguida ele mudou e começou a ajudar os padres. Por quê? Comunismo, depois da guerra o mundo foi dividido, a Europa foi dividida, né? A cortina de ferro separava os países onde o comunismo se instaurou sob influência da Rússia.
Estamos aqui, né? Fátima. É. Vamos falar disso. Então, a Rússia. Onde a religião era proibida. Né? Então, muitos países e regiões acolheram isso de formas diferentes. Em muitos lugares as igrejas foram todas fechadas, padres presos. Em outros lugares, algumas igrejas permaneceram abertas, mas todo mundo que frequentava era vigiado. Então, ele começou um movimento para ajudar os padres do leste. Chamava Ostfriedshilfe, que ajuda os padres do leste. E começou esse caminho de ajuda. Eles pegavam os caminhões de guerra, transformavam em capelas. E aí, os caminhões iam para o leste europeu, paravam nos vilarejos, já que as igrejas estavam fechadas, eles iam até o povo, levantava a lona, e o padre, que era o motorista, ele ia e celebrava. Né? Depois botava os padres de mochila, disparava para o leste europeu esses padres de mochila, indo atrás do povo, já que o povo não podia ir à igreja. E aí, isso foi crescendo, essa ajuda ao leste. Os papas, sempre acompanhando muito de perto essa obra de ajuda, foram pedindo para ele abranger outras regiões e não olhar só para a igreja, não só para o clero, mas para a igreja como um todo. Hoje, isso foi em 47. A ACN atua em mais de 140 países no mundo, com mais de 5 mil projetos por ano, sempre focando num auxílio pastoral. Né? No Brasil, e aí, ao longo do tempo, foram abrindo alguns escritórios de ajuda. Mas quando você diz auxílio pastoral, exatamente você está querendo dizer o quê? O tipo de ajuda que a gente faz, né? Não é uma associação que faz assistência social. Para isso tem a Caritas, né? A gente ajuda a igreja a ser igreja. Então, a gente dá formação para padres, religiosas, catequistas, leigos. A gente faz construção e reconstrução de igrejas, capelas, centros de catequese, seminários. A gente ajuda com transporte para que a igreja, o padre, os bispos possam chegar às comunidades. Então, isso pode ser desde um caminhão lá no começo, como hoje, carros, caminhonetes. Mas, por exemplo, você pode doar uma ambulância? Eu não vou doar uma ambulância. A ambulância é usada para trabalho pastoral? Não é. Ela é usada para acolher os doentes que vêm para o hospital. Até pode ser que o hospital seja cuidado por padres e freiras, mas essa não é a parte pastoral do trabalho. Né? Mas eu dou, por exemplo, eu posso dar, no Amazonas agora, acabei de voltar do Pará, tem um barco que é praticamente uma capela ambulante. Ele também leva outras coisas no barco. Ajuda a transportar pessoas, ajuda a transformar medicamento, tudo. Mas ele serve como um local onde o padre encontra o seu povo e ali ele atende o povo. Né? Ou seja, a missão da ajuda à igreja que sofre a ACN, né, é fazer com que os sacerdotes, os bispos, tenham condições de pregar o evangelho, de chegar até as pessoas. Que as pessoas possam viver a fé, não importa a situação que elas estão. Elas podem estar no meio de um lugar devastado por um terremoto, tipo um Haiti. Né? Eles podem estar num lugar longe de tudo. Eu acabei de voltar do meio do Pará. Longe de tudo. Você precisa chegar, são horas e horas de barco para chegar numa comunidadezinha. Por que eles não têm o direito de receber a fé? Né? A gente ajuda a igreja a estar presente em lugares. Ou a gente está em lugares onde a religião é proibida. E a gente ajuda a igreja a prosperar mesmo ali. Mas sempre focando na presença da igreja. Né? Assim, a igreja enquanto igreja. Pregar a palavra, oferecer os sacramentos. Levar o conforto da fé também, a esperança que vem da fé, tudo isso. Sim. Muitas vezes permitir, as religiosas fazem pelo mundo todo obras de assistência social maravilhosas. Né? Se a gente for ver escola, hospital, tem tanto isso. A gente não atua na parte da ação social. Porém, a verba de subsistência para religiosa que está ali, a gente ajuda a religiosa a estar ali. Né? Um bispo novo quer trazer uma comunidade para se instalar na diocese. A gente ajuda nesse processo de implantação. Então, a gente ajuda a igreja a estar presente. E eles fazem um trabalho que vai muito além da própria fé. As obras todas da fé estão em volta. Né, sim, porque se essa freira, esse padre, esse bispo não chegar lá, não vai poder fazer a ação social que ele quer, nem levar a palavra de Deus. Mas um exemplo, por exemplo, um exemplo próximo, né? Mais próximo de mim, talvez em São Paulo. Muita gente conhece a Missão Belém. Não sei se vocês conhecem a Missão Belém. Não. Podem convidar o padre Jean Pietro e a irmã Cacilda para vir aqui no Ânima, porque é um espetáculo. Ótimo, gostei. Já faz a ponte aí. Eles fazem um trabalho maravilhoso com população de rua, né? Atuo no Haiti também. Eu tive no Haiti uma semana com eles lá. Mas em São Paulo eles fazem um trabalho muito forte com população de rua, recuperando eles em sítios, em fazendas, né? Por meio da oração e do trabalho. Não tem nenhum remédio, não tem nada. A gente apoia esse trabalho deles. Com o que a gente apoia? Eles fazem a Lexio Divina todos os dias. Todos esses acolhidos da rua rezam o terço várias vezes por dia e fazem a meditação da palavra e fazem uma reflexão ao final do dia. A gente imprime esse material que eles usam. Então, essa é a nossa forma de ajuda numa realidade que é muito além do só pastoral, é o apoio pastoral dentro daquela outra obra. Né? A gente separa, por exemplo, Fazenda Esperança, do Frei Hans. Né? O Frei Hans foi o primeiro presidente da ACN no Brasil. Né? Ele saiu da ACN em 2020, quando eu assumi.
Ele fundou essa obra maravilhosa, Caminho da Esperança, que também atua com recuperação de drogadição, de alcoolismo, de tudo isso. A gente ajuda as fazendas, a gente ajuda a formar as pessoas que estão à frente das fazendas, a gente ajuda a construir toda a igreja, toda fazenda tem uma igreja, a gente ajuda na igreja. Porque a gente vê que ali é muito mais do que só um centro de recuperação. Né? Ele é por meio da fé, você quer trazer Cristo para a pessoa, e quando Cristo entra, o demônio sai, né? O vício sai, não tem mágica. Então a gente ajuda, a gente está sempre junto, mas o foco da nossa ajuda é sempre o pastoral. Sim, que é o primordial, né? É levar Jesus para as pessoas. Como é que vocês hoje captam dinheiro para poder fazer essa ajuda? Boa pergunta. Então, a gente fez um parênteses, mas eu estava falando da história da ACN, né? Ela abriu esses escritórios pelo mundo para ajudar na arrecadação, porque chegava ajuda de vários lugares. E cada escritório que abria com um nome. Né? Então abriu na Itália, Yuto Chiesa que sofre, abriu na França, da Igreja Mas de tudo Tresse. dentro da mesma linha do padre que criou. Esse padre que criou começou a receber donativos, né? Começou a crescer, começou a ajudar, muita gente queria ajudar. Então, algumas das pessoas que já ajudavam começaram a criar escritórios para centralizar as doações que chegavam e afunilar nele para distribuir. Só que cada um com um nome. Cada um traduzia, nessa época já não chamava Ajuda aos Padres do Leste, chamava Kirchennot, que é a igreja que sofre em alemão, porque o centro de distribuição ficava no sul da Alemanha, onde eram os imóveis da resistência francesa da época da guerra, que acabaram ficando para ele. As doações chegavam ali e ele distribuía para o leste europeu, era um lugar estratégico. Então traduziram para Kirchennot. E aí cada lugar que abria, traduzia o Kirchennot para a sua própria língua. E o que aconteceu aí vem a questão da ajuda. A gente apoia pedidos feitos por bispos ou superiores de ordens. Né? Não é qualquer um que pode mandar um projeto, assim, é muito sério. A gente não é um dinheiro nosso, o dinheiro é de cada um dos benfeitores, já vou dizer quem são os benfeitores. Então a gente é muito zeloso em como usar e como aplicar e como investir esse dinheiro na propagação da fé. Mas, como tinha alguns escritórios com vários nomes, no Brasil passou a ter a AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, desde 97, os bispos no Brasil foi fundado quando? 97. Começou em 47, lá na Alemanha. Aqui abriu em 97, mas o Brasil já recebe ajuda desde os anos 60. 62 foram as primeiras ajudas que chegaram para o Brasil. Mas em um dado momento perceberam que o Brasil é um país com tanta disparidade, que eu tenho uma igreja que de fato sofre muito e precisa de ajuda, mas tem uma igreja que pode ajudar muito. Então aqui é um país que tem as duas pontas, a ponta doadora e a ponta que recebe. Mas aí os bispos começavam gente, quem é bispo? Qualquer um, na verdade, né, que precisa captar recursos para fazer algo. Você sabe mais ou menos, vai aquela boca a boca, quem pode me ajudar? Onde tem bolsa disso, onde tem bolsa daquilo, quem é que ajuda com isso, quem ajuda com aquilo. E os bispos sabiam que tinha uma instituição rica na Alemanha, Kirchennot, que ajudava. Também tinha a Conferência Episcopal Italiana, tinham várias, né? E quando abria num país novo, parece que tem uma AIS lá no Brasil que também ajuda a Igreja que Sofre. tem uma na Inglaterra, a Aid to the Church in Need, que também ajuda. A gente recebia 5, 6 pedidos. A hora que a gente ia ver, era o mesmo bispo pedindo a mesma coisa. Para vários endereços nossos, da ACN. Então a gente falava, bom, nem os bispos que pedem ajuda estão percebendo que nós somos o mesmo, apesar do logo ser o mesmo, né? A central de projetos ficava na Alemanha. Eram várias instituições. Parecia que eram várias, eles pediam para várias. E achando que o projeto ia ser atendido, porque você pede um pouquinho para cada um, vai dar certo. Né? Só que era tudo para o mesmo bolso. Então, em 2016, a ACN resolveu unificar o nome e deixar de ser a tradução que cada país adotava para unificar a sigla. Escolheram uma sigla e não um nome, né? Escolheram ACN, vindo do inglês, que nem é onde começou, né? Só porque o inglês hoje é essa língua internacional mais falada, e que em português não quer dizer nada ainda, né? É difícil mudar o branding para uma sigla que em português, o que significa ACN, né? Mas enfim, não significa nada, né? Mas essa fundação. O forte para o Brasil é Ajuda a Igreja que Sofre. Então, porque a gente usa junto. O que ecoa. Depois de um tempo, a gente decora, né? Tipo Nike, quer dizer Nike, né? Ninguém sabe, você decora a sigla, né? Ou KPMG, ou enfim, outras coisas. Mas é muito recente, de fato, é uma sigla que não diz nada e a ACN é muito desconhecida no Brasil. Esse é o fato, né? Mas o nome ficou esse. E como os bispos pediam ajuda para o escritório central na Alemanha, eles mesmos, os bispos brasileiros, tinham a impressão que a Kirchennot, porque até hoje eles falavam em Kirchennot, porque você manda para a Alemanha, era o nome em alemão, era uma instituição rica alemã que ajudava projetos no Brasil. Quando eu cheguei na CN em 2020... Eu já ouvi falar muito isso. Quando eu cheguei na CN em 2020, essa foi a imagem que... Bom, eu não conhecia a CN antes de 2019, quando me ligaram. E eu vivo na igreja... Minha família é de igreja...
minha bisavó, minha avó, minha mãe, todo mundo, né, que eu cheguei ontem, né, falou, eu leio o jornalzinho da diocese, assim, nunca tinha ouvido falar em ACN, nem de Ajuda a Igreja que Sofre, nem de Kirchenot, em nenhum dos nomes eu tinha ouvido falar da ACN. Mas aí, conversando com os bispos, eles diziam assim, não, porque a Kirchenot, eu falei, gente, a Kirchenot e a ACN, a Ajuda a Igreja que Sofre, são a mesma coisa, você está traduzindo o nome para a língua original, mas assim, é a mesma coisa. Não é uma instituição rica alemã, a gente é uma fundação pontifícia, a gente não recebe nenhum dinheiro do Vaticano. A gente é uma instituição que sobrevive graças ao óbolo da viúva. É impressionante o perfil dos nossos doadores, né? No Brasil, nós temos cerca de um pouco menos de 30 mil benfeitores, que se cadastram no site da ACN, né, acn.org.br, fazem o seu cadastro, recebem mensalmente um jornalzinho, até trouxe um para deixar com vocês. Trouxe esse aqui é o de junho, não é o último, mas eu trouxe porque tem o Dom da Birré na capa. Ah, o Dom da Birré, que tem teve um programa aqui. Maravilhoso. Quem não assistiu, assista o episódio com ele. Ele é bispo de Burkina Faso, para quem não sabe, e falou de toda a perseguição que a Igreja Católica sofre lá em Burkina Faso. Que é impressionante. Outro dia eu passei ao lado de Burkina Faso de avião. Bem acima, graças a Deus. Bem acima. Porque bem ao lado é bem perigoso. E fui rezando o terço por ele. Olha só, ele vai ficar feliz, vou mandar pra ele. Sério? Eu vou mandar pra ele no WhatsApp, sério vou falar mesmo? pra ele. Porque o que ele contou precisando. aqui... Não, esse mês teve um monte de atentado lá, mas um monte esse mês lá. É um atentado contra cristãos, né? Contra cristãos. Tanto que nessa semana era para estar tendo uma visita. O nosso tema, a gente vai fazer uma campanha forte no Natal esse ano em favor de Burkina Faso. O time de comunicação da CN iria para Burkina esta semana, enquanto a gente está aqui gravando. Cancelaram a viagem por questão de segurança. Nossa. Nesse nível. Só para as pessoas terem ideia, né? Assista o episódio com ele, mas o que ele disse? Depois ele celebrou a missa aqui e no final da missa ele falou que estava muito feliz de poder celebrar uma missa tranquilamente, sem correr, sem apressar, sem fazer o rito menor. Por quê? Do lado de fora de onde ele celebra a missa ficam os muçulmanos com armas, pronto para matar a todos. Não é um absurdo isso. Não, e os guardas também dele. E ele com medo dos fiéis morrerem, porque daí, né, foi o que ele falou, Ana. Ele falou para os fiéis, então vocês não vêm. Os fiéis falaram, nós vamos. Teve um atentado muito grande na diocese dele. E aí ele pensou, e foi na Semana Santa, foi num período alto, assim, da nossa fé. E aí ele pensou que ninguém iria... vários morreram ali. Ele pensou que ninguém mais iria à missa no domingo seguinte. Ele chegou lá, estava lotada a igreja. Olha isso. Ele falou, gente, como a fé desse povo edifica a minha própria fé de pastor. Né? Porque impressionante. É aquela coisa. E uma das pessoas falou para ele assim, falou, Monsenhor, se for para morrer, é melhor morrer na igreja. Então, é impressionante, né? Impressionante. É um perigo real de morte mesmo. Real. Não é exagero, não. Não é tipo sem querer cair no meio da roça. Não. É sem real. querer, não. Ele muda, ele não celebra nunca no mesmo horário e no mesmo local. Eles têm que mudar para fugir dos terroristas. Coisa louca. É assim, é de uma não, maldade. E a felicidade dele de celebrar uma missa tranquilo, sem ter gente armada na porta, sem ter medo que do povo, ele tem medo pelo povo também. Medo povo, dos fiéis morrerem. É isso. Exatamente. É isso. Ele falou isso, a gente ficou impressionado, né? Impressionado. Não, ele é uma figura que impressiona. Na verdade, ele é uma figura que impressiona, mas a hora que a gente começa a conhecer as pessoas que vivem essa realidade, você vê nitidamente o que é a força do alto. Nitidamente que é a força do alto. E não é à toa que a força da oração, né? A gente vê na prática. Sempre que tem um atentado desses, uma realidade dessas, a CN recebe muita notificação. O tempo inteiro os bispos ligam lá para a central da Alemanha e falam, olha, está acontecendo tal coisa. A gente atua muito próximo desses parceiros de projeto, né? São 5 mil projetos por ano em 140 países. Então é muito próximo. A gente acompanha mesmo a igreja. A gente faz com eles. A primeira coisa que eles pedem é rezem por nós. E quando a gente encontra algumas dessas pessoas, a primeira coisa que eles falam é a gente se sente sustentado pela oração. Então, como é importante dar a conhecer, né? E assim, aqui eu agradeço mais uma vez vocês abrindo esse espaço aqui no Ânima, porque quanto mais gente conhecer essa realidade que existe, a perseguição aos cristãos existe hoje. É muito real, é muito concreto. Ana, a gente fez questão que você viesse exatamente por isso, para dizer para as pessoas... Os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo assassinados e estão sendo impedidos de ter o culto, estão sofrendo pra caramba. E assim, a gente, realidade, Rio de Janeiro aqui, tá acontecendo nada, tô sabendo nada, ouvi falar lá longe, mas é tão real. E quantos dos nossos irmãos
padres presos, bispos presos, pessoas sendo torturadas, fiéis. É isso. Então, assim, é um absurdo e as pessoas precisam saber dessa realidade. Até para poder rezar por elas. Exatamente. Porque assim, Rezar e ajudar. digo por mim, rezar e ajudar, mas assim, digo por mim, quando eles falam, tinha assustado pela oração. Eu comentei, eu não conhecia a CNN de 2019, quando me telefonaram, né? Perguntando se eu podia ajudar de alguma forma. Não conhecia. Eu sabia que para mim era muito claro que eu queria levar Deus para as pessoas. Né? Já fiz muita obra assistencial, já fiz muita coisa de rua, eu adoro pastoral de rua, assim, desde sempre eu gosto disso. E para mim estava muito claro, depois que eu estive no Haiti com o Padre Jean Pierre da Missão Belém, ficou muito claro para mim que salvar o corpo sem salvar a alma não era o que eu queria para minha vida. Não era. Eu precisava salvar a alma. Se desse para salvar a alma e o corpo, tanto melhor. Mas se fosse para escolher que eu salvasse a alma, que eu levasse Cristo para as pessoas para Cristo. E aí, pensando nisso, né, quando eu conheci a CN, eu falei, gente, as pessoas têm que conhecer. Eu não sabia, quando algumas liturgias eucarísticas falam na oração de rezar pelos cristãos perseguidos. Né? Alguns tempos litúrgicos isso aparece mais, outros aparece menos, às vezes aparece só nas preces assembleia, às vezes aparece na própria liturgia. Para mim, o que era rezar pelo cristão perseguido? Na minha cabeça, eu, Ana Cecília, vinha, primeira coisa, Sagrada Família fugindo pro Egito, né? O anjo acorda São José e fala, ó, pega a mulher e o menino e vai pro Egito porque Herodes quer matá-lo. Para mim era isso que vinha, perseguição aos cristãos, vinha essa cena. Depois vinha Coliseu, né? Aquela coisa dos mártires da fé, perseguição do Império Romano, os cristãos no começo da fé. E acabava aí. Aí você pensava, tudo bem, perseguição religiosa, tirando perseguição aos cristãos, tudo bem, a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, pensa na questão dos judeus e tal, mas uma coisa muito pontual, não era uma coisa corrente na magnitude que é hoje. Quando eu conheci a CN e comecei a ver, porque a gente não escuta isso em lugar nenhum, né? Não tá no rádio, não tá na televisão, não tá em revista nenhuma, não tá em lugar algum. Não tá em lugar algum. Então, só porque não está anunciado, não quer dizer que não exista. E aí eu comecei a descobrir um mundo que não é um mundo pequeno. É um mundo gigante. É um mundo gigante. E que tem muita perseguição em vários níveis, né? Desde atos de intolerância, atos de violência específicos. A trancarem a porta da igreja e tacarem fogo com vários fiéis dentro, né? Sim, na Nigéria, cercavam as casas paroquiais e botavam fogo com o padre dentro. E todo mundo eles chamam machete, aquelas facões, uma peixeira, né? As peixeiras lá de fora, porque se tentar fugir a gente pega. Porque eles querem acabar, assim, e autodeclarado, né? Boko Haram. Esse extremismo radical, né? Boko Haram declarou que quer varrer o norte ali da África da presença ocidental. Presença ocidental é, sobretudo, caracterizado pela toda a tradição judaico-cristã que povoou e edificou aquela realidade, né? Que é varrer essa presença. E a igreja é o porta-voz dessa presença. Então, eles atacam as comunidades cristãs, eles acabam com as meninas, sequestram as meninas cristãs, forçam ao casamento, fazem torturas, abusos e tudo mais, e forçam a conversão para tentar... A Nigéria tem um caso de estudo de genocídio ali, né? Genocídio não é só exterminar, como a gente viu na história, mas também é impedir que uma raça continue existindo. Se você sequestra as meninas todas e força a conversão para o Islã, como é que vai nascer mais cristão? Não vai. Não vai. Genocídio. Com certeza. Então, Agora, quando você fala dos projetos que vocês ajudam, uma vez eu me lembro de uma conversa nossa, você dizendo sobre o estudo dos padres. Alguma coisa que vocês ajudavam também a formar padres. A gente ajuda também, dentro dessas nossas formas de ajuda pastoral, tem muita bolsa de estudo para seminarista e para padres, né? Então a gente ajuda, tem muitos seminaristas que não conseguem estudar, né? Que são de origem humilde, né? Muito. A gente estava agora, quer dizer, tem um seminário, assim, eu estava agora, voltei do Pará, né? Estou com o Pará fresquinho na cabeça. Seminário de Santarém, a gente ajudou não só a reformar o seminário, como ajudar no sustento, muitas vezes, no seminário. Outros tantos, às vezes tem bolsa para um menino que tem uma vocação e que mora longe de família muito simples, não consegue manter o menino no seminário. Então a gente dá bolsa para o seminarista. Depois, os padres às vezes precisam estudar, né? Tem muitas realidades muito distantes. Não tem um seminário na própria diocese, ou a diocese, exemplo de Brasil, as dioceses lá da região norte são maiores que a Itália inteira. São maiores que a Itália. E aí tem um seminário diocesano, muitas vezes o seminário diocesano nem cobre filosofia e teologia, eles têm que ser interdiocesano. Então, como é que mantém um jovem desse? Porque às vezes não tem ninguém que tem o título, né? Às vezes você não tem corpo docente, você não tem braço. Você não tem braço. Isso aconteceu com o Dom Edson no Iguatu. Só foi possível fazer um seminário
porque ele tinha o título de doutor. Então, e aí é um outro caminho. A gente também dá muitas bolsas de mestrado para os padres que querem estudar, para tanto poderem ter esses títulos, porque falta presidente da diocese, como agora para montar os tribunais eclesiásticos, né? Então a gente estava nessa reunião em Belém do Pará com 16 bispos lá do norte. Nessa reunião com os 16, a gente foi apresentar a CN, mostrar para eles, né, voltando um pouquinho, que a ajuda que sofre no Brasil, a CN Brasil, é a mesma Kirchenot, a mesma que deu a bolsa, que dá a bolsa, constrói igreja, capela, essa que capta aqui no Brasil recursos para ajudar nos países. O dinheiro que vem para o Brasil, ele é captado só no Brasil ou ele vem de fora também? Não, vem de fora também. A gente tem um bolso comum. A gente capta para projetos no mundo inteiro. O que a gente capta no Brasil hoje é insuficiente para arcar com os projetos do Brasil, que é uma vergonha. Assim, total, né? Total, meia culpa, meia... Não, é uma vergonha. Porque eu falo que o Brasil, todo mundo fala que é a Amazônia, é o pulmão do mundo. A gente tem que ser o pulmão da fé para esse mundo. E se a gente não consegue se entreajudar para sustentar a nossa própria igreja, que sofre, que vergonha de fé é essa, né? Que adianta de falar que é um país tão católico? É aquela coisa, me mostra a tua fé sem obras. É porque as pessoas precisam pensar precisam conhecer, eu acho. E também pensar assim, você tem um seminário, chega um sacerdote vindo muito humilde, veio de uma comunidade. A família não tem condições de pagar. Eu estou fazendo um pensamento para a pessoa entender. Porque a pessoa fala, mas aí tá fácil, tem um seminário, o seminário assume esse jovem ali dentro e paga. Só que tem a comida do jovem, tem o estudo. Porque o seminário precisa pagar os professores, precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a limpeza, quem limpa, precisa pagar comprar livro, tem uma série de coisas. E da onde o seminário vai tirar dinheiro para tudo isso? Da onde vem o dinheiro do seminário? Né? Exatamente. Da onde vem o dinheiro do seminário não é um projeto com fins lucrativos, né? Da onde vem o dinheiro do seminário. Então, tem alguns que podem pagar, tem uns que podem pagar, mas mesmo assim, você fala assim, põe isso mesmo para trabalhar. Tudo bem, muitos seminários têm uma parte de tentar autossustenabilidade, ou tem uma horta, eles fazem, eles cultivam, eles vendem as coisas, mas é um nada. Mas e você desvia o foco da oração e do estudo. E não dá para tudo, não. Fazer, não, com certeza não dá para tudo. tudo, impostos, eu tudo. Digo, é muito caro. É muito caro, e ainda que tenha, você vai botar os seminaristas para tirar o foco do estudo, da oração. Vai ficar trabalhando. Um pouco de trabalho é importante, a laboriosidade faz parte, tem que saber como fazer, mas não pode ser o foco. Acho que ninguém pode deixar de se tornar e de se formar um bom padre porque faltou dinheiro. Verdade. Não pode. Verdade. Né? Não pode. Imagina, a gente não pode deixar isso. Mundo. Dom Dabiré falou isso, não sei se ele falou aqui, mas ele falou para mim algumas vezes, falou assim, Ana, quando a gente vê e tem lá a nossa dificuldade, a nossa miséria para sustentar alguém, e a gente vai de porta em porta, né? E a gente chega nos muçulmanos pedindo ajuda, ele joga na nossa cara. Ué, vocês não falam que vocês são uma igreja aí universal? No mundo inteiro a mesma igreja? Seus irmãos não te sustentam? E falou com razão, né? Com razão. Com razão. Então ele fala assim, Ainda tem que levar isso dos muçulmanos. Ele falava assim, como é importante a ajuda que a CN dá, porque eu não preciso mostrar, eu posso mostrar que a nossa igreja é una, santa, católica, apostólica, ela é universal, a gente abraça, a gente é parte do mesmo corpo místico de Cristo, né? Não importa se a gente é fio de cabelo, unha do dedinho do pé ou pulmão, pouco importa, cada um tem a sua função nesse corpo, que abraça todos, em qualquer estágio da vida e da entrega, né? Então, para mim é uma questão mesmo de dar a conhecer, eu acho, para mim pelo menos foi essa virada de chave. Quando a gente conhece uma realidade e a gente vê quão importante ela é, como a fé é importante para a vida, né? A fé, a religião é um ato doce do humano, o humano busca, né? O religioso, seja a igreja católica, seja qualquer outro, né? Faz parte do humano isso. Então, se a gente não dá a conhecer esse Cristo maravilhoso, a ponto de transformar o coração, a gente faz pouco. E quando a gente faz isso, as pessoas que enxergam isso não tem como não ajudar. Mas essa não é a realidade só da igreja que sofre, não. Eu acho que essa é uma realidade também das paróquias, também dos santuários. Para manter tudo isso é sempre muito custoso. E sempre que a gente se dirige para o povo para falar dessas necessidades e para falar que isso precisa de dinheiro, as pessoas te julgam, as pessoas te acusam, as pessoas falam mal, né? E alguns, graças a Deus, ajudam. Uhum. Essa é a realidade que eu tenho visto ao longo dos anos. Pode ser que em outros cantos tenha outra realidade. Eu ainda não a vi. Não, a realidade é essa. Para você ter ideia, eu conheço uma pessoa que ela é bem formada, ela tem, além do curso superior, é uma pessoa do mercado de trabalho, é uma pessoa bem instruída, mora na zona sul do Rio, frequenta as altas rodas, tudo. E uma vez ela falou, eu achei tão engraçado que ela falou de um jeito tão inocente, por exemplo, a realidade daqui, mas o santuário não é sustentado pela arquidiocese? Aí eu falei,
Não, nenhuma igreja, nenhum santuário é sustentado pela arquidiocese. A arquidiocese não tem uma mina, tio Patinhas, né? Dom Arani, tio Patinhas está sentado em cima daquela moedada toda e de dinheiro está dando. No final do mês faz um pix para cada igreja. Ninguém, não existe isso em canto nenhum. Então, assim, no Vaticano, o Papa Francisco não está lá sentado num monte de dinheiro, distribuindo dinheiro para as pessoas. São os fiéis que ajudam as suas paróquias, a ACN, os santuários, a tudo isso. Então, precisa da ajuda das pessoas. Um comentário assim, ou é por ignorância ou por maldade? Não é por ignorância. Ela não sabia mesmo. Acho que é por ignorância. Acho que é ignorância mesmo. Porque não tem como. Não, é ignorância. É por isso que eu acho que a gente tem que dar a conhecer, a gente precisa falar disso, né? Acho que tem duas coisas, eu acho. E aí é achismo total. A gente tem essa questão do dinheiro, né? De separar o dinheiro do religioso. Aqui no Brasil, culturalmente, né? Parece que ganhar dinheiro é algo ruim. Parece um pecado. Né? E até em português, acho que até tem uma questão de significado e significado das palavras mesmo, né? A gente fala ganhar dinheiro. Quando alguém ganha, o que acontece com outra pessoa? Perde. Então parece que ganhar dinheiro é ruim porque alguém está perdendo. Quando não é. Você fala em inglês, é make money. É fazer dinheiro. Fazer dinheiro ninguém perde. Né? É uma questão que parece pouca coisa, mas às vezes isso vai fica no inconsciente, né? Então, eu acho que essa coisa de não querer misturar. Parece que o dinheiro é o profano e o resto é o sagrado, as coisas não se misturam. Mas não, tudo é dom de Deus. A gente tem que usar os meios materiais para também edificar o reino de Deus e tudo custa. Sim. Mas, e graças a Deus, para mim, essa dificuldade que a gente vê aqui no santuário, como vocês comentaram, na CN, né, como a gente peleja para conseguir sustentar os projetos do próprio Brasil, em termos econômicos, né? Quando eu queria estar sustentando o Brasil com folga, para ajudar um Burkina Faso, uma Nigéria, lugares que não tem para quem pedir, porque não tem uma comunidade desigual como está aqui. Lá é tudo muito pobre, né? Além de ser pobre, tem a perseguição. Então, assim, eles têm... É muito pior o sofrimento do que a gente vê aqui, né? Aqui a gente tem, às vezes, lugares muito, muito, muito pobres, onde a coleta de uma missa dá R$5, né? No norte. E a gasolina do padre para chegar dá mais de R$1.000. Então, de fato... Olha isso. Não, é surreal. Olha, as distâncias... O padre chegar dá mais de R$1.000. E isso é para ele chegar. A gente não está falando para ele comprar o desodorante que ele tem que usar. Não. Eu tô indo no básico, que é o desodorante. Exatamente. Não, lá é assim. Ele ganha R$5, ele ganha um peixe seco, ele ganha farinha de mandioca, ele come, tem um lugar para ele botar a rede dele e dormir, mas ele não tem dinheiro para comprar gasolina. Essa é a realidade que a gente enfrenta no Brasil. E como é que você chega até lá? Com a CN que ajuda. Tem a CN que ajuda. Tem outros benfeitores. A CN ajuda. Na realidade, de fato, não consegue sustentar. Né? Às vezes a diocese consegue em algum lugar ajudar essa paróquia mais distante, às vezes não. Então, assim, a CN ajuda o padre a estar lá. Nesse ponto, nossos irmãos evangélicos dão um banho. Tem muita coisa pra gente aprender com esses irmãos, gente. Sim. Tem muita coisa pra gente aprender. Porque eles ajudam muito. Essa partilha material é uma delas. E assim, e descompromissada. Porque muito que eu vejo ali é muito focado na teoria da prosperidade, né? Aquela coisa tipo assim, dá que você recebe de volta. É quase uma doação interesseira. A gente tem que aprender a dar, sabendo que o nosso Deus... é tão lindo os mistérios, os milagres que a gente vê de multiplicação, né? Ele multiplica as moedinhas que a gente recebe das viúvas. É impressionante o testemunho que a gente vê ali na cena, a gente vê os nossos parceiros de projeto. E multiplica para quem dá também. Você dá de coração. Você dá de coração. Assim, não importa o quanto a gente dá. Quando é o coração que dá, volta. Com em bênçãos, em santificação, em volta tudo. Mesmo, eu sou testemunha. Né? Mas assim, Deus multiplica as moedinhas. O ano passado, a gente tem, toda a última quinta-feira do mês, a gente celebra uma missa, né? A gente tem uma sede aqui no Brasil que fica em São Paulo, na Vila Mariana. Podem visitar quando vocês forem para São Paulo, estão convidadíssimos para eu quero conhecer. Eu quero conhecer também. Então vamos. E toda última quinta-feira do mês a gente celebra uma missa para os nossos benfeitores, né? E a última do ano acaba sendo em novembro e a gente celebra no Mosteiro de São Bento. Normalmente tem sido lá, pode ser em outro lugar, já foi na Sé, mas normalmente tem sido no Mosteiro de São Bento. A gente faz uma missa solene, maior, onde cabe todo mundo. A nossa capela normalmente é pequenininha, não vai muita gente, vai quem mora só no entorno. O ano passado, é impressionante. Logo antes de começar a missa, o Frei Rogério é o nosso assistente eclesiástico, né? Todo país tem um assistente eclesiástico. Ele chegou para mim e falou assim, Ana, a dona Aparecida do ano passado está aqui de novo. Ela trouxe uma sacolinha que ela quer doar para a CN. Eu falei, padre, vamos deixar ela vir no ofertório com a sacolinha dela. Essa senhora chegou. Pensa numa senhora, ela deve ter uns 70 e muitos anos. Negra, mais forte assim,
veio andando devagar e falou assim, que fiquei muito feliz de poder vir hoje aqui. A minha filha, eu não sei andar muito, ela não mora em São Paulo, ela mora na grande São Paulo. Eu não sei muito andar de ônibus, metrô e tal, mas a minha filha é muito esperta, ela me trouxe. Eu falei, fala pra sua filha vir aqui. Não, ela é cega, ela prefere ficar sentadinha ali. Começa daí já, né? Aí ela todo o esforço, assim, né? O esforço para ela chegar. Levou ela a filha cega. Que é cega levou ela, uma senhora de algum local longe, de outra muito longe, para chegar ali naquela missa dos benfeitores, que ela fazia questão de estar presente na missa dos benfeitores. 1. 2. Ela queria estar ali porque ela queria entregar em mãos a contribuição dela para a ACN. Ela chegou com uma sacolinha de mercado, daquelas de plástico, cheia de moedinha. Sabe quando você torce para dar um nó, assim, com aquela sacolinha amarradinha, torcidinha na mão dela? Ela falou assim, olha, eu nem sei quanto tem aqui. Todo dia 1º de janeiro, eu consagro as moedas que passarem na minha mão, eu entrego para Deus. E vou juntando aqui, o ano todo. Tem vezes que eu até passo fome, mas eu não toco nesse dinheiro porque ele é sagrado. Nossa. E eu venho trazer aqui para vocês, porque eu sei que vocês vão achar quem precisa mais do que eu. Olha isso. Caramba. Ela deu aquela sacolinha. Naquela sacolinha, ano passado, tinham R$147. Que é muito mais do que a média que a gente recebe na CN. Muito que coisa, mais. né? Pra vocês verem o perfil das moedinhas que a gente recebe. Dela. O esforço. E é esse Deus que multiplica. Essa moeda, essa senhora é a senhora do Evangelho. Ela deu tudo que ela tinha. É mesmo. Ela deu tudo que ela tinha. E Deus multiplica para isso poder atender esses projetos todos pelo mundo. Né? Então, assim, é emocionante, né? É emocionante. É um instrumento de conversão para mim ver essas histórias assim lá o tempo inteiro. Eu falo, gente, como Deus é bom comigo, como ele me põe para aprender assim o tempo inteiro com essas pessoas. E essa senhora que está ajudando a formação de novos padres. Os padres, exatamente. Os padres chegarem nas comunidades mais carentes, que está ajudando o Burkina Faso, o bispo que está lá sofrendo perseguido. Exatamente. E tantas situações. Exatamente. Você falou que é um caixa único. Mas é isso, exatamente isso. Então, assim, e quando você fala que a igreja precisa aprender a se sustentar, é isso. Quer dizer, essas pessoas sustentam a igreja. E é lindo demais ver isso. Quantos católicos tem no Brasil? Pois é, né? Quantos tem? Vamos lá, vai. O Brasil tem o quê? 200 milhões de pessoas? Pelo censo, daria o quê? Uns 50%? A gente chegou, tá caindo um pouco, né? Uns 100 milhões? Que seja 100 milhões, vai. 100 milhões. Aí a gente vai pra estatística, vai. Você tem 30 mil doadores. Então, não. Olha isso. Não, gente. Mesmo se a gente for sair, vamos sair dos 100 milhões, que esse número a gente pode falar que é meio utópico. 50 milhões. Vamos para aquele estudo milhões. Que teve, que falou que 8% dos brasileiros vão à missa dominical. Né? Tem aquele estudo, foi feito nos Estados Unidos, Dom Odilo em São Paulo, acha que é 6. Que seja, vai, vamos cortar por, pegar 10%. 20 milhões de pessoas. Isso, 20 milhões de pessoas, né? Se cada um desse R$1 no mês. R$1 no mês, hein? Não tô pedindo muito. R$1 no mês. Vamos lá. R$1 no mês. Não é por dia. R$1 no mês. A gente tem 20 milhões por mês. Que é muito mais. É o que a gente arrecada. 240 milhões ano. Dá para aprovar. A gente recebe por ano 7 mil projetos, mais ou menos. Pedido de projeto. A gente precisa ligar. A gente só consegue atender uns 5 mil porque falta dinheiro. Daria para atender todos os 7 mil. Ó, que maravilha. E o que é bacana para as pessoas saberem também é que é uma fundação séria. Muito né? séria. Ela é séria, é uma fundação pontifícia, ou seja, tá lá embrenhada dentro da igreja, não é uma coisa assim, não sei a origem, como é que é, será que é sério, será que vai? Não, ajuda realmente. Não. Né? Ela é pontifícia, significa o quê? Que o Papa que escolhe o nosso presidente é um cardeal, né? O cardeal quem é o presidente hoje? Cardeal Piacenza. Ele ficou emérito ano passado, 75 anos ano passado, o Papa pediu para ele continuar, né? Então ele está continuando. Então ele é o presidente. Né? Todos os países, a gente tem 23 países que ajudam com a arrecadação, o Brasil é um deles. O presidente do Brasil, sou eu hoje, era o Frei Hans antes. E o nosso assistente eclesiástico, o Frei Gério, a gente é nomeado pelo Vaticano. Né? E como é que você foi escolhida? Porque você não é padre? Conta aí pra gente. Não, mas o presidente não tem que ser padre. Não tem que ser, era o Frei Hans antes, não tem que ser padre, não, porque senão... Sim, claro, mas assim, como é que chegaram até você? O dia que você descobrir, você me conta, porque eu morro de vontade de saber também, não sei. Você não sabe? Não sei, coisas do Espírito Santo, porque... eu ia falar Espírito Santo foi impressionante, porque eu sou advogada de formação, né? Fui sócia, ainda sou sócia, mas de um grande escola de advocacia. Trabalhava naquelas operações gigantescas, vivia viajando... Eu falo para o Hemisfério Norte, né? Era Londres, Nova York, Suíça, fazia operação de compra e venda de empresa, grandes fundos de investimento. E aí eu sempre Totalmente no mundo corporativo. Total corporativo, mas sempre fui da igreja. Mas era católica. Sempre fui. Conheci meu marido num grupo de oração da Renovação Carismática, a gente fazia pastoral de rua desde sempre. Eu sempre trabalhava muito nas operações. Eu adoro advogar. Eu era aquele slogan, Unibanco 30 horas, era eu, né? 30 horas.
E aí, eu vinha sentindo no coração que Deus queria algo mais de mim. E durante muito tempo, eu achava que eu tinha que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e ajudar mais. E aí, eu fui sentindo que não era aquilo que Deus queria. E eu sentia que Deus queria o meu tempo. Só que na área que eu fazia, eu já tinha uma equipe enorme embaixo de mim. Não dá pra falar assim, tipo, trabalho só à tarde. Eu estava negociando lá compra e venda de um banco gigantesco. Eu falei, desculpa, vamos continuar a negociação só amanhã? Não existe isso. Na minha área não existe isso. E aí, eu sentia que eu tinha que sair do escritório. Mas eu já estava lá há 24, 25 anos, né? Assim, E com operações grandes. grandes. E era uma coisa que eu amava, assim, um desafio intelectual, uma coisa divertida. Assim, eu gosto de encrenca grande, sabe? Assim, eu adorava, pepinos. de pepinos. Aí, só, Deus sabendo tá disso, bom, onde é que te botou? É isso, estava no meu currículo. Essa menina Tá gosta vendo? de pepino. Ela gosta Vamos de botar na encrenca. Tem uma grande aqui. Aí, eu sentia que tinha que sair. E aí, na época eu tinha 4 filhos, eu discernindo com meu marido. Falei assim, Vi, acho que eu preciso sair do escritório. Deus tá pedindo isso. Eu fiquei 1 ano e meio negociando com Deus. E aí o Virgílio sempre me falava assim, ele falava O seu marido assim, também, meu marido, do advogado, ele é advogado também, mas é do mesmo escritório, ele é de outro escritório. Mas ele sempre falava assim, Shin, se você acha que é Deus que tá te pedindo isso, saia, a gente dá um jeito. Corta daqui, corta ali, não vai acontecer nada, não vai tatear os filhos da escola, entendeu? A gente dá Você um tem jeito. 4 filhos? Eu tenho 5, eu tinha 4 nessa época. Aí, resolvi sair, conversei com os meus sócios, falei, no final do ano seguinte, eu estava num projeto muito grande do governo, falei, esperar, o projeto devia acabar em outubro, eu falei, eu fico até 31 de dezembro do ano seguinte, dá para preparar sucessor, dá para fazer tudo bonitinho, organizado. Eles acharam que eu estava blefando. Porque Ou acharam que você tava ficando maluca. Não, pensa, eu era a workaholic. Aí eles assim, chama de sabático. Eu falei, não vou chamar de sabático, porque não é uma coisa provisória. Vocês não estão entendendo, não estou indo para concorrência, abrir meu escritório, não é nada disso. Eu sinto que Deus quer o meu tempo. E eles te olhando Eles assim, pra fazer o quê? Eu falei, não sei. Enquanto eu estiver aqui, eu tô aqui, não vou roubar tempo da sociedade. Até do 31, eu sou 100% advogada. Devem ter te achado meio maluca, né? Acabou de 31, você saiu antes do convite. Mas muito antes. Se eu saísse pro convite, era fácil, gente. Imagina eu falar sempre da CN, a CN é uma coisa maravilhosa pelo mundo. Tava fácil largar um bom para um melhor. Eu não sabia o que ia fazer. Eu saí sem plano absolutamente nenhum. Mas você até estava entendendo um chamado, que Deus queria algo. Que Deus queria... E meu combinado com Deus era, tá bom, o plano é seu. Eu vou sair. A porta que você abrir, eu entro. Não fui atrás de porta nenhuma. A porta que você abrir, eu entro. E aí, no começo, eu fui aproveitar um pouco meus filhos. Eu nunca tinha tido férias na vida sem carregar celular, computador, né? Fechar operação em banheiro de museu, que é o único lugar que você podia atender telefone. Não, ridiculamente. Né? Eu achava que era normal, que eu dava conta das coisas. E aí, fui fazer missão. Eu já ajudava muito a Aliança de Misericórdia e a Missão Belém. Então, a Aliança de Misericórdia tinha acabado de abrir a primeira casa deles na África. Então, eu fui no final do ano ajudar nesse processo de implantação, de olhar como é que a fraternidade dos missionários estava instalado lá, olhar com um olhar mais de empresário, de ver como ajudava com captação e tudo mais. Fui com meu filho de 14 anos, o Matheus. Hoje ele tem 20. E foi uma experiência maravilhosa. A gente ficou no interior de Moçambique, numa aldeia mega simples, casa de palha, assim, que nem de história dos 3 porquinhos, não tem a casa de palha, tipo, era aquele jeito as casas ali, sem luz, uma pobreza total, o pessoal ia de manhã colher lenha, para depois colher o feijão, para cozinhar alguma coisa, e o Matheus falou uma frase para mim, que marcou muito essa viagem, falou assim, mãe, eles não têm nada aqui, como eles podem ser tão felizes? Porque é um sorriso que ilumina, assim, eles têm um olho que brilha, assim, é inexplicável. É uma alma que passa, né, pelo olhar, pelo sorriso, por tudo. E é um povo, de fato, que louva a Deus por tudo. Eles vivem da providência divina, totalmente. Porque se chove, louvado seja Deus, porque vai crescer a plantação. Se não chove, louvado seja Deus, porque hoje a lenha vai estar seca para fazer o fogo. Tudo eles louvam. Tudo, 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 tudo. Um povo que transborda espiritualidade. E, de fato, aquilo chamou atenção. E pra mim, e curioso, porque logo depois que eu voltei de lá, eu fui em dezembro. Aí eu tenho uns amigos, uns casais de amigos, a gente participa de um movimento de casais, chama Equipe de Nossa Senhora. E todos eles já ajudavam essa obra da Missão Belém no Haiti. É blusa laranja aqui, não é? Cada estado tem uma cor. É um movimento que começou na França, um pouquinho antes da guerra, para os casais aprenderem como funciona a espiritualidade conjugal. Que a gente se santifica, a gente casou, né? Vocês casaram, eu também. A gente se santifica pelo casamento, a força que é esse sacramento que tantos casais desconhecem, né? Mas enfim, essa é uma outra história. Aí esses casais amigos falaram assim, a gente também quer ir para um lugar, vamos visitar a missão do Padre Pietro lá no Haiti? Falei, vamos. Aí a gente foi no carnaval, fomos passar o carnaval no Haiti. E no Haiti... E tudo isso você mesmo bancando as suas viagens. Sim, sempre, porque eu ia
né? Aproveitei, em vez de eu viajar. Ela não estava trabalhar. na missão. Eu tava nada. Eu tinha saído do meu escritório. E tava indo fazer sem saber o que fazer. Sabe aquela coisa que você acorda, você não sabe mais como é que você se veste. Tava Você não é mais, esperando ser convocado. você não é mais advogado, você não é mais nada. O que você faz? Eu não sabia nem me vestir mais. Nesse nível. Aí, fomos pra tipo, que Haiti. roupa que eu boto pra ir no shopping Não, com deixa eu meu falar. filho? Eu entrei numa loja com a minha filha, a Rafaela, minha filha, de 15. Ela é toda, assim, ela falou que é a minha personal stylist. Eu entrei numa loja, botei, assim, um taierzinho que eu adorei e tal. Falei assim, ai, você gostou, Rafa? Ela falou assim, mãe, você vai usar isso aonde? Você não é mais advogada. Eu olhei e falei, tem toda razão, devolve o taier, porque eu não vou usar nunca mais isso. Porque é isso, muda a fase da vida. Mas aí, a gente foi para Haiti. E no Haiti, me chocou muito. Acho que dos lugares que eu vi e ouvi, mesmo ouvindo Dom Dabiré e tantas outras experiências como a dele, no Haiti eu me senti no inferno. Nossa. Não sei se vocês já leram a Divina Comédia de Dante Alighieri. Tem aqueles círculos. Dante Alighieri descreve, né, de uma forma romanceada, mas muito inspirada, o inferno, o purgatório e o paraíso. E são aqueles círculos, né, os 7 círculos. E o jeito que ele descrevia o inferno, eu me senti no Haiti nesses círculos do inferno. É impressionante. É um ambiente. Aqui, a gente chega aqui no ânimo, aqui embaixo, passa ali no santuário, chega naquela capela da adoração. Você pode estar estressado, você chega ali, parece que na porta alguém pegou todo o seu estresse, deixou na porta e fez você entrar, né? No Haiti é o contrário, você pisa lá, parece que botaram todo o peso nas suas costas. É impressionante a força espiritual, negativa no caso, daquele lugar. É mesmo? Mas por quê? Eu não sei por quê, mas fato que é fato. O país é consagrado ao demônio, o voodoo é religião oficial. Quando eu tava lá, eu vi um sacrifício humano quando eu tava lá. Um sacrifício humano, você viu? Eu acordei, eu cheirei o sacrifício humano. Eu acordei às 4 da manhã, o lugar lá é um lixão, o país é um lixão. Então o cheiro de lixo é muito forte. Eu já tava lá uma semana, então já tá acostumado com o cheiro do lixo. Eu acordei às 4 da manhã com um cheiro que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha sentido na minha vida aquele cheiro. Saí do quarto para ver o que estava acontecendo. E aí os missionários falaram assim, a gangue local, eles acreditam muito em magia, em feitiço, tudo isso. E aí um cara tinha a mulher e várias amantes, muito forte. O voodoo tem isso, né? Então eles fazem esses feitiços para quebrar, depois um contrafeitiço para quebrar o feitiço que foi feito. É tudo muito esquisito. E aí, alguém tinha convencido um dos caras da gangue lá local que uma das amantes tinha feito um feitiço contra a mulher principal, a mais recente. É uma briga de mulherada, sabe? Ciumeira, e um cara que tinha várias mulheres. E no fim, ele resolveu matar a mãe de uma dessas meninas. Com sacrifício humano. Ele teve que sacrificar uma das sogras, vamos dizer assim. E aquele cheiro, aí eu fui descobrir que aquele cheiro era o cheiro da carne humana queimada. Que horror. Ele queimou a mulher? Queimou a mulher, amarrou num poste, queimou. Num sacrifício, voodoo, num ritual lá, maluco. E não foi preso? Que preso? Gostei da risada dela. Preso? Eu não sei como é que eu respondo isso. Não foi preso. Não, já é comum lá. Não foi preso. Não, ele é o... É meio terra sem lei, né? Não, terra sem lei, total. Aliás, terra sem lei total, porque agora eles têm um grupo de, 7 ou 9 grupos bandidos que tentam dominar o território. E que ficam se o presidente foi assassinado, é um caos. Um matando o outro. O Haiti é o inferno. E você acordou com esse cheiro de carne queimada. humana queimada. Quando você fala assim, então é um país onde, assim, é o inferno. As pessoas que estavam lá, você olha no olho, parece zumbi. Esses filmes de zumbi que tem, é igual. A pessoa é impermeável a qualquer emoção. Boa, ruim, não importa. Não tem... Nada penetra, como se fosse impermeável, uma pedra, um zumbi mesmo, impermeável a tudo. Pode ser que seja defesa para evitar o sofrimento, pode ser que seja cultural, pode ser que seja espiritual, pode ser que seja tudo isso junto e mais um pouco que a gente desconhece, né? Mas o fato é que assim é lá. Lá eu tinha dinheiro, como na África eu também tinha dinheiro. Meu dinheiro na África não servia para nada. Eu fui andar a pé, não tem nada para você comprar. Uma água, um pão, nada. Então, não adianta ter dinheiro. No Haiti eu tinha dinheiro, eu podia comprar o que eu quisesse. Então não é a miséria, e acho que aí ir para a África antes do Haiti me educou muito o olhar, porque você não podia achar que essa miséria extrema que tem no Haiti, no meio desse lixão, viver nesse lixão, transforma as pessoas em zumbi. O que é mentira, porque na África eles são mais miseráveis. E eram felizes. Mas eram felizes. Mas são zero zumbis. Mas imagina, eles louvam. De chamar a atenção do seu filho. Mas é isso, né? Exatamente. Então, essa coisa do lugar é impressionante. E aí, esse padre, a Missão Belém tem esse centro, essa escola lá, que hoje já tem de mais de 3.000 crianças. A hora que você anda no meio desses esgotos, porque eles moram em cima do esgoto, e você vai olhando no olho das crianças, você sabe quem está na escola católica ali
e quem não tá. Porque a alma daquelas crianças brilha de novo. Você vê os não zumbis no meio da multidão dos zumbis, assim. É impressionante aquelas criancinhas que E não são descobriram. perseguidos? Não, lá não. Lá não. Aliás, assim, é bonito de ver. A gente, quando tava lá, essa escola funciona todos os dias, né? Funciona das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, logo depois eles entram na escola, tem uma oração de manhã, todas as crianças fazem a Lexio Divina, a gente ajuda a imprimir esse material, ajuda que a CN dá para ajudar a sustentar essa parte da fé lá. E depois tem uma chamada, e aí tem umas missionárias que vão nas casas, ver as crianças que não apareceram na escola. E a gente, quando eu estava lá, eu fui junto nas casas fazer essa chamada. E tinha uma moça, me chamou muito a atenção dela, porque ela tinha um bebê de, sei lá, 9 meses, 10 meses talvez. Mas gritava em cima da cama, aquele bebê, gritava. E ela ali, ela não levou ele para a escola. Mas por que você não leva ele para a escola, né? Leva para a escola. Não. E a gente não pode pegar e levar, porque a gente tem que educar os pais a levarem. Era perto, era coisa de 200 metros, não é que tinha que levar quilômetros. A pé mesmo, não custa nada, só levar. Mas um bebê, eles aceitavam de na qualquer escola? idade, a gente pega de tá. recém-nascido. E aí, essa mãe não levava. Eu falava assim, mas leva, nem que seja pra você parar de ouvir o grito. Né? Tipo assim, então o bebê gritando do teu lado, leva, você não vai precisar pensar em dar comida, em dar água, né? Fica na paz, não ouve o grito. Egoisticamente leve, né? Não leva. Aí passaram 2 menininhas, uma menininha e 2 menininhos. Acho que a mais velha devia ter uns 6, 7 anos. 3 indo pra escola. Viram a gente ali na porta do barraco, entraram e falaram assim, falaram pra missionária, a gente pode levar ele. Essa menininha de 6 anos pegou o moleque que ela nem conhecia, que não era primo, não era irmão, não era nada. 10 meses. 10 meses. E levou no colo. E falou assim, depois eu trago ele de volta, no fim do dia. Então, quando eu vi aquilo, eu achei tão lindo. Você fala assim, a esperança é essa. Se eu já consegui tocar, eu não, né? Cristo ali, naquele projeto, conseguiu tocar o coração de uma criança de 6 anos, que vai carregar um outro bebê. Que né? não é nem familiar. Que não é dela. nem familiar. Mas dá é perto, mas assim, é perto para um adulto, às vezes, mas uma criança é outra coisa. Carregar um pezinho daqueles não pesa muito, mas para uma criança de 6 anos, né? Pesa. Ela está disposta a se sacrificar para levar uma criança que não tem nenhum vínculo com ela, porque ela sabe que ali tem vida, né? E naquele barraco não tem. Então você vê como é possível mudar mesmo o lugar mais infernal que existe, né? O evangelho de hoje, né? Ser luz nas trevas, isso. né? Assim, é lindo isso. Então, assim, quando eu voltei de lá, para mim estava cada vez mais claro que o que eu queria fazer era levar Deus para o mundo, né? Para esses lugares onde não tem, para que não exista esses zumbis no mundo por falta de anúncio. Por falta de anúncio. E aí você chegou de lá e mesmo assim ainda não conhecia a cena, ainda não conhecia. Aí eu cheguei de lá, já tinha uma passagem marcada pra Venezuela, eu ia pra Venezuela. Eu adorei a minha vida missionária. Você eu tinha vai adorado, para vou te falar. vai pra Venezuela. Eu mudei, tá vendo? Pra Venezuela, pra Burkina Faso, pra Haiti. Tá vendo? Eu troquei Nova York e Londres por isso. Eu mudei de hemisfério, entendeu? Totalmente, né? Uma mudança significativa. Não, então, mas eu voltei adorando essa vida de missionária. E na época eu tinha 4 filhos, a minha mais nova, a Rafa, tinha 10 anos. Então eu tinha 4 filhos entre 10 e 20 anos, né? O Fê tinha 20, o Matheus 15, a Gi 14 e a Rafinha 10. Então, com 10 anos, já dá pra deixar, já faz coisas meio que, né? Não é um fim do mundo eu ficar 10 dias fora de casa. E aí eu tava com uma passagem marcada pra Venezuela, amando a minha vida de missionária. Eu falei, ai, Jesus... O marido também tava amando essa vida? Tava, porque pra então gente tá sempre foi, a gente sempre discerniu junto. E ele sempre falou pra mim uma coisa, se Deus pede isso, você tem que ir. E a gente é casado, a gente é uma só carne. Se você tá lá, eu tô lá com você. Então ele adoraria estar numa missão dessas comigo. Bom, que bom ele é todo aventureiro. Ele é todo aventureiro. Ele adoraria estar lá. E eu adoraria tê-lo lá. Mas é impossível, gente. 4 filhos, alguém tem que trabalhar e trabalhar muito lá em casa, né? Então, assim, a forma dele estar junto, fazendo missão, é permitir que eu esteja lá. A gente sempre... Tudo a gente faz muito discernindo junto, esses passos maiores, né? Porque largar um escritório e ter essa vida não é uma decisão trivial. familiar, claro. Decisão familiar. E aí, quando eu ia pra Venezuela, feliz da vida... Um pouquinho antes de embarcar, tipo um mês antes, eu descobri que eu tô grávida de novo. Aí eu falei, caramba, grávida agora, né? Tipo, meu filho é mais nova, tinha 10 anos. Eu falei, Jesus, o que você quer de mim? Tipo isso. Eu falei assim, o que quer? E aí, as gravidezes todas foram de risco, né? Então eu falei assim, caramba, eu vou sair da missão pra ter que ficar numa cama? De novo? Jesus, o que você tá aprontando? Assim, e agora? Eu falei, você me deu esse gostinho da missão, me tira do escritório que eu amava. Me dá o gosto da missão que eu também tô amando. E agora eu não posso mais. Aí, nessa época,
já que ela queria entender o que estava acontecendo, qual que era o plano dele para mim, eu descobri Santa Terezinha. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar de Santa Terezinha, né, de Lisieux, mas não conhecia muito a vida dela. E fui descobrir que ela é padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Então eu falei, mas eu queria sair do Carmelo. Já pensou em ser carmelita? Ela já revelou a verdade. Eu queria sair do Carmelo. Eu queria sair do Carmelo. Eu falava assim, Jesus, que lindo, Santa Terezinha, né? Mas eu gosto de estar lá, mas tudo bem, vai, se você quer outra coisa. E aí, durante a gravidez, assim, uns 2, 3 meses depois disso, eu recebo uma ligação da Alemanha. Eu atendia vários clientes alemães. Eu achava que era alguém do escritório me procurando, né? Perguntando o que eu... E você grávida? Eu grávida, em casa, de repouso. Aí eu recebo uma ligação da Alemanha, acho que é do escritório, começo a conversar, o que você acha da CN? Eu não conheço a CN. Mas quem que te indicou? De onde veio meu telefone? Não, fulano, não conhecia o fulano. Aí era o assistente eclesiástico da CN Internacional ligando para saber o que eu achava da CN, se eu estava disposta a ajudar a CN e tudo mais. Eu não conhecia o que era a CN. Ele começou a descrever para mim o que era a CN no telefone. Eu fui ficando assim, encantada. E aí eu comecei a falar pra ele da minha vida. Eu falei assim, não, pra mim tá muito claro, eu quero levar Deus pras pessoas, é isso que eu quero fazer. Eu era advogada, agora eu não sou mais, quer dizer, não tô mais lá no escritório, né? Sou pra sempre advogada, mas eu não sei o que eu vou fazer, mas isso que você tá falando eu tô achando maravilhoso. Não, eu não quero a parte da ciência social, eu quero a parte espiritual. Tudo que ele falava era um eco no que eu sentia no coração. Eu falei pra ele assim, vamos parar essa conversa, deixa eu entrar no site, deixa eu ver o que vocês fazem, deixa eu estudar um pouquinho o Escritório de São Paulo, eu vou visitar o Escritório de São Paulo. E aí a gente continua a conversa aqui uma semana. Bom, aí teve mais umas 2, 3 ligações dessas, pediram para eu ir para lá, para a Alemanha, para o escritório, mas aí eu não podia viajar porque a minha gravidez era de risco. Aí logo meu filho, eu falei assim, mas meu filho vai nascer e pelo menos no primeiro mês eu vou estar aqui em casa. Depois eu devo passar as férias em algum lugar, né? Mas esse mês eu vou estar aqui. Então o presidente internacional veio para São Paulo para me entrevistar. Depois que meu filho nasceu. E, gente, quando eu soube o que eles faziam, eu falei assim, eu quero fazer qualquer coisa. Precisa de alguém aí para varrer o chão, servir café, atender telefone. Eu quero ser parte dessa obra, porque eu achei fantástico. De cara, quando eu dei um Google na cena, eu caí nesse artigo que eu comentei, do Eles Não Tinham Lugar na Hospedaria. E aquilo, para mim, foi uma flechada na alma, assim, né? E aí, foi daí que veio. E aí, eu perguntei, né? Da onde veio o meu nome? Imaginei que podia ter sido o Padre Giampietro, da Missão Belém, que era apoiado pela CN. Ele falou, não, ninguém nunca me perguntou nada. Achei que podia ser o pessoal da Aliança de Misericórdia, que também tem missionários na África e na Venezuela e tudo, que são apoiados pela CN. Alguém que te viu no Haiti. Então, esse Padre Giampietro que era do Haiti. Não foi a gente. Por exemplo, meu pároco, não foi. Ninguém que eu conhecia da igreja tinha sido, quer dizer, que me conhecia mais próximo. Então eu falei, e daí eu soube lá dentro, depois de 1, 2 anos, que quem tinha me indicado era o Cardeal Piacenza. Que o nome que é o presidente internacional, que fica lá no Vaticano. Sim. E aí, só que eu não conheço o Cardeal Piacenza. Mas de onde ele te conheceu? Então. E aí, ninguém sabia me dizer, porque ele que passou o meu nome para a diretoria executiva que foi na Alemanha. Você nunca teve com ele? Atrás de mim. Em janeiro deste ano, 2024, eu estava em Roma com a minha família. E aí, a presidente da CN da Itália me contatou. A Sandra falou assim, o Cardeal Piacenza quer conhecê-la pessoalmente. Eu falei, adoraria. Fui lá, tive uma audiência com ele, que eu achei que ia demorar uns 15 minutos, 20, né? Fiquei 2h30 conversando com ele. Gente, que delícia de conversa. Assim, bate-papo, que nem o nosso. E aí, no final, eu perguntei, falei para ele, Cardeal, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor recebeu o meu nome, né? Porque eu não descobri até hoje como é que eu vim parar na CN. E para mim, na minha vida, foi o maior presente que Deus podia ter me dado. Conhecer essa realidade, a igreja que tanto sofre, e ver que de alguma forma ou outra eu posso ajudar. E daí ele falou assim, Ana, preciso te dizer que foi Nossa Senhora. Ele tinha uma imagem, Nossa Senhora de Fátima, olha a gente aqui olha junto. Isso. Ele falou assim, tudo que eu preciso, eu escrevo num papelzinho, põe aqui embaixo dos pés dela. Ele tinha uma imagem grande na sala dele. E eu estava querendo alguém para assumir a CN no Brasil, porque eu sabia que o Frei Hans ia precisar se aposentar, da CN pelo menos, e continuar mais focado com a Fazenda da Esperança. Ele já está com mais idade, ele teve doente um tempo, então a gente queria alguém para sucedê-lo. E eu estava, nesse processo, ele falou assim, eu estou nesse processo há 5 anos, discernindo, às vezes me indicam os nomes, alguma coisa não dá certo, enfim. E aí um padre brasileiro veio me visitar, eu não conhecia aquele padre, ele veio me visitar, a conversa foi boa, no final eu pedi uma indicação para ele me passou 2 nomes, era o seu e de um rapaz, eu deixei aqui aos pés de Nossa Senhora e pedi para prosseguirem com o processo com o seu nome. Tem uma série de investigações que eles fazem, sei lá, o que eles andam pesquisando por aí. Mas... E aí foi isso. Daí eu falei assim, quem é esse padre?
Ele falou, você acredita que eu não lembro? Eu queria outro dia pegar, eu não tinha contato, depois nunca mais tive. Ele veio aqui visitar e foi uma conversa boa e foi. Eu falei, não tô acreditando que eu não vou descobrir esse mistério. Eu vou descobrir um dia. Pode ter sido teu anjo da guarda que Meu foi anjo lá. da guarda, pode escrever um ele foi papelzinho, lá pode ser. Falou porque com ele. olha que presente como esse, Gente, só que coisa. Deus mesmo consegue. E ele nem sabe quem foi o padre. Ele não sabe. Isso. Ele não sabe quem foi o É padre. porque era pra ser você. Ele não sabe. Um mistério. Agora, mistério. diz uma coisa pra gente. Quando a gente fala de perseguição, como a gente estava dizendo, né? São cristãos que são assassinados, torturados, enfim, é uma coisa que são proibidos de professar a fé. Missas proibidas, não pode ter Bíblia, não pode ter crucifixo, pode usar a medalha de Nossa Senhora. Se andar com uma medalha assim, tá lascado, não pode nada. Mas, pode ver como é que a gente é feliz e não sabe. Exatamente. Mas no mundo... Como é que é isso no mundo? Porque a gente imagina que... Eu, pelo menos, sempre pensei assim... lá na Coreia do Norte, com o Kim Jong-un lá da vida... Lá tem. Lá no Dom da Birê tem também um pouquinho. Tem porque ele teve aqui e te contou. Porque senão você também nem sabia. Que em Burkina Faso tinha isso. É isso. Pois é, mas está muito disseminado isso pelo a gente mundo. tem, na verdade, graus, né? Quando a gente fala em liberdade religiosa é um direito humano fundamental, né? Na Declaração dos Direitos Fundamentais do Homem, que foi assinado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, fala assim, o que é liberdade religiosa? É o direito que cada um tem de escolher ter ou não ter religião. Escolher mudar de religião quando quiser e quantas vezes quiser. É o direito de professar essa fé, em público e em privado, sozinho ou em comunidade. É o direito de estudar, é o direito de exercer. Tá? Esse é o direito à liberdade religiosa. Toda vez que algum desses direitos, seja o de professar em público ou em privado, seja o de poder participar do culto, da celebração, estudar essa fé, é violado, a gente tem graus diferentes de limitação à liberdade religiosa. Esses graus podem ir desde atos de violência e intolerância, que a gente tem em praticamente todos os países. Né? Por exemplo, no Brasil a gente tem muito, às vezes não contra católicos, às vezes contra católicos, são igrejas que são invadidas, às vezes tem as imagens, né, vandalizadas, às vezes a gente vê em religiões de matriz afro, né, os terreiros que são destruídos ou colocam fogo. Aqui no Rio sobretudo, tem algumas áreas onde isso acontece. Então isso são atos de intolerância. É tido como perseguição religiosa? Não. São atos pontuais, que são crime, que a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência, tá errado. Se alguém for pego nisso, é punido, vai responder, né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Locais, não tô nem aí. Não, em vários lugares tem atos de intolerância específicos, mas assim, isso é crime perante a lei, e a lei é imposta, né? Há de fato uma represália contra o perpetrador do ato de intolerância. Quando esse ato de intolerância começa a ficar banalizado, faz parte da cultura, vai tendo uma mudança na mentalidade das pessoas, onde aquilo passa a ser aceitável. Tanto porque as autoridades não vão mais atrás disso, não perseguem o culpado, quanto porque as pessoas já falam assim, isso é normal. Vai. Ou em alguns locais até se torna uma ideia de conjunto, de verdade, de extinção daquilo. Aí né? a gente muda o patamar. Tá? Então, no primeiro nível, a gente tem atos de intolerância. Quando isso passa a ser aceito como uma mudança cultural, e aquilo passa a fazer parte do ordinário, seja em um grupo específico, mas seja porque aquilo, ali com aquela religião é assim mesmo, como se quase eles merecessem isso. Ou, isso aqui faz parte, acontece mesmo, não tem problema nenhum. A gente muda de estágio, a gente passa a ter um cenário que você tem quase que uma discriminação religiosa. Né? E nessa discriminação, muitas vezes, esse é um passo, é um degrau que você sobe antes da própria lei ser alterada para permitir, seja ela efetivamente alterada, seja ela na prática alterada. Porque se eu fazer o BO não vai dar em nada. Não, isso aqui nem precisa, isso aqui é delegacia por causa disso. Isso aí não precisa fazer BO não, que isso não vai dar em nada. Isso assim mesmo, aguenta aí que faz parte. Então, é como se não existisse a lei para proteger aquela situação daquela realidade. Muitas vezes acontece com as minorias, em muitos lugares. Né? Então, a gente tem um ato que passa de um mero ato de intolerância para um ato de discriminação religiosa.
Num grau mais intenso, e quando isso passa a fazer parte do arcabouço legal, né, do Estado, ou quando você tem um grupo paraestatal com uma forte atuação territorial, isso pode virar uma perseguição religiosa, que é o que a gente vê hoje em Burkina, como está no... Esse podcast, todo mundo vai ter que, quem viu esse vai ter que assistir o Dom Tabiré. Que você tem em vários lugares, né? Então você tem gradações. Nicarágua, Venezuela e por aí vai. Não precisa ir muito longe, aqui perto a gente vê isso, né? A igreja sendo silenciada, né? Tem um mapa, eu acho que eu mandei para vocês o mapa, a gente consegue botar? Vamos botar um mapa aqui, que é legal assim, para as pessoas verem. Esse mapa, olha só, esse mapa, eu acho que isso é melhor do que 1000 palavras, né? A imagem grita. Nesse mapa, é amarelo, o que é laranja é o quê? Então, a ACN faz, além dessa ajuda toda para a igreja católica que sofre, né, prescrição em tantos lugares do mundo, a gente produz desde 99 o relatório da liberdade religiosa. A gente monitora todos os países do mundo e produz o único relatório não governamental que cobre como está a liberdade religiosa em todos os países do mundo. Então esse a gente relatório está disponível? No nosso site, gratuito. Só entra lá. Baixar. acn.org.br está lá. A cada 2 anos a gente faz esse relatório. O próximo vai ser o ano que vem, 2025. Nesse relatório ele é feito por especialistas em cada local. Tá? Então, são especialistas nessas áreas todas, professores, catedráticos, pesquisadores, sociólogos, assim, a própria igreja. Então, aqui a gente denuncia, e lá tem no próprio site, se quiser pesquisar, sei lá, você vai de férias para o Egito, quer saber como é que é a liberdade religiosa no Egito? Coloca lá, liberdade religiosa, Egito, você vai descobrir como é que o Egito é, quais são as leis do Egito, se as leis são... Se as leis são também tem. Então, a gente vai descobrir aqui um mundo. Gente, isso aqui é uma aula de geografia também, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente pintou nesse mapa só os países onde tem os estágios mais graves da perseguição. Os lugares de ato de intolerância não estão pintados, tá? Então, a gente tem, em laranja, os lugares onde tem discriminação, crimes de ódio e violência religiosa, mas de uma forma mais consistente, como o Bertaldo comentou. Cristãos ou não? Não, conta qualquer tipo de religião. Aqui não é só focado em cristãos, é onde as liberdades religiosas não são observadas, tá? Por quê? Porque pra gente, vale pros cristãos. Porque pra gente, a liberdade religiosa, ela é um valor por si só, independente de ser cristão ou não. Ok. Né? Os cristãos hoje são a religião mais perseguida no mundo. Isso é importante. Isso é importante. Então, assim, aqui tem vários lugares, mas assim, os cristãos são os mais perseguidos no mundo hoje. Aqui a gente tem graus diferentes de perseguição, então laranja é discriminação e vermelho são os graus de perseguição intensa. Nesse país em vermelho, muitas vezes, é proibido ser cristão. Se você faz parte da religião, por exemplo, tem vários países ali que são países que não são estados laicos, né? São países onde, por exemplo, o Islã é a religião do Estado. É proibido se converter do Islã para o cristianismo ou para qualquer outra religião. Né? Quem foi convertido, se você se converte, você pode responder com a pena de morte. Você é isolado da sua família, acha que é uma vergonha ter alguém que literalmente virou a casaca na linguagem deles. Então, assim, é uma vergonha social. Você perde o seu status social, você perde a sua família, você perde a sua profissão, você perde tudo. E você perde a vida se te pegarem. Se tem alguns locais que, inclusive, perseguem os familiares, né? Não, os familiares sentem vergonha. Eles querem matar. Os próprios familiares querem matar aquele membro da família que traiu. Exatamente. É uma traição a tudo, assim. Mas é muito sério. Esses países e hoje em dia também... começa a ter alguns indultos. Em alguns lugares eles têm uma regra que se você se converteu porque se quiser voltar a ser muçulmano, você vai ter o perdão desse seu crime terrível. Então eles ficam tentando trazer de volta, às vezes com uns tipo indultos que eles fazem, né, em vários lugares. Em muitos lugares desses, se você é cristão, você recebe um carimbo na tua certidão de nascimento. E aquilo não te permite ter nenhum cargo público, participar do exército, ter acesso a benefícios do Estado, nada. Porque você é cristão. À margem, você é um cidadão do Japão. Você não pode ter curso superior, você não pode entrar numa faculdade. Então, assim, é marginalizado total. Total. Então, assim, é um ser cristão em tantos lugares não é só ter que enfrentar um terrorista que invade, mas muitos lugares é não ter direito não ter acesso a direitos civis, muito além da mera liberdade religiosa. Mas eu vejo alguns países ali que a turma costuma visitar muito. Sim, Sim, que turma? Eu mesma já fui para vários desses. Eu mesma já fui para vários. Sem ser pela CN, quer dizer. Então, assim, dá um exemplo. Tem vários. Exemplo, você pega ali Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Turquia, Egito. Tá cheio de lugar aí. Marrocos. Ali. Moçambique, pertinho da África do Sul, você vai fazer safari, entendeu? Tem os lugares ali. Mas aí você pode incorrer em algum risco. Pra Índia, né? Se eu fosse para lá, eu poderia ir com essa medalha, por exemplo? Então,
Depende do lugar que você está e aonde você vai estar andando. Alguns lugares protegem a parte do turista, né? Eles têm como nichões, onde os turistas normalmente vão, em que você acaba sendo aceita como você sabe, porque eles também são interesseiros por causa da grana. Exatamente, interesseiros por causa da grana, né? Eu tô imaginando, eu vou ter que tirar a medalha de Nossa Senhora pra andar lá? Não vou não, nem vou. Então. Vou ficar com raiva. Tem um lugar que a gente tá pensando em ir, alguém falou assim, por que não vai pra lá? O meu marido falou assim, vai pra lá, fica vendo o quê? Templo de não sei o que lá, não vai ter uma igreja pra gente ir, pra que a gente vai pra lá? Eu falei, tem toda a razão. Concordo. Então, assim, o mapa é muito grande, né? E aí o que a gente tem visto, a gente faz esse relatório a cada 2 anos, né? Até as Maldivas? Já não vão mais às Maldivas. Tá ali, tá demarcado, as Maldivas ali. Ali, ó, tá com uma flechinha pra baixo, piorou. Então, o que a gente tem visto? Piorou, olha lá. Ao longo dos anos, o que a gente piorou tem visto... Piorou desde 2021. Com o último relatório, né? Esse é de 2023, o último foi 2021. O que a gente tem visto é que o extremismo radical islâmico tem feito o que a gente chama de cinturão extremista. Então, essa parte vermelha, que era localizado ali no Oriente Médio só, ele expandiu tanto para o lado... do Oriente, quanto para o norte da África. Essa região vermelha no norte da África é a região do Sahel, né? Burkina Faso é tão pequenininho que não tá ali, embaixo do Mali ali, né? Então é Mali, Níger, ali, Nigéria. Tem os 2 laranjões na curvinha da África. Então, essa parte do Sahel, ali em cima, Argélia, Mauritânia, tudo, pega uma grande parte do deserto do Saara, né? Para baixo, essa zona de transição. Então, ali, esses grupos extremistas que vieram da Líbia desceram e ocuparam essa faixa toda, tentando conquistar territórios. O que acontece ali que é o que o Gaddafi já falava. Então, o que eu aprendi isso com o Nanda Birré. O Nanda Birré falou que o pior que aconteceu para a África foi a morte do Gaddafi. Porque aconteceu lá, claro, o cara era horroroso, né? Mas ele estava numa fase mais contida e todo mundo sabia qual era o problema. Quando ele foi assassinado, o que aconteceu? Todos os mercenários que trabalhavam para ele tinham dinheiro e acesso então às armas. E não tinham mais um chefe. Então cada um quis ser o seu próprio chefe. E desceram tentando ocupar cada um seu território. E ocuparam. Ocuparam, estão aí. Então o que acontece é o seguinte, quando a gente fala em país, né? Tem países em que você tem o Estado oficial que não domina mais o território geográfico daquele país. Você tem grupos terroristas que tomam conta de determinados territórios. Porque a estratégia deles vem mudando ao longo do tempo. Tinha uma estratégia que era chegar e matar. Então eles botavam fogo nas aldeias cristãs, matavam todos os meninos acima de 12 anos, 10 anos, 11 anos. Os mais novinhos levavam como criança soldado. E as mulheres estupravam, viravam escrava ou mulher ou o que foi que fosse. É assim. A tática de guerrilha deles. Hoje, o que eles fazem em muitos lugares? Eles ocupam um território, não é só que eles passam botando fogo e devastando. Eles matam, de fato, os homens. As mulheres, eles, às vezes, tornam inválidas, decepam o braço. É ridículo o que eles fazem. Assim, para não rezar, eles cortam a mão e o braço, muitas vezes. Como se isso fosse impedir a pessoa de rezar. E a orelha, então? Se você escuta quem não deve... Eles tiram a orelha? Decepam a orelha. Aí fica um marco, né? Você sabe que você tá marcando, todo mundo que olha pra você sabe que você não escuta quem deve. Porque você não quer escutar a doutrina deles, fundamentalista. Não pode dizer que são bichos, porque os bichos são melhores do que eles. Gente, pra mim isso é o demônio na Terra. Assim, essa maldade é só o demônio que inspira no homem. Porque acho que o homem não é capaz de tanto mal, assim, é surreal. Mas também, também a gente olha ali, sem acusar nada de ninguém, mas há muita gente ali consagrada ao demônio. Há muitos países desse aí que... com voodoo, com não sei o quê, com não sei o que lá. Eu não conheço, né? As religiões tradicionais africanas, tem muita coisa que os animistas mexem com essa questão, né, do ocultismo e tudo mais. Eles também são perseguidos pelos islamitas, né? Normalmente quando eles pegam eles chegam lá, por exemplo, vão pegar o caso da Nigéria, que ficou emblemático, né? O norte da Nigéria, Boko Haram invadindo a escola de Chibok. Pegaram as meninas todas. Tinham protestantes, católicas e animistas, né? Todas tiveram o mesmo tratamento. Para eles todas são inimigas. Todo mundo é inimigo. Quem não quer ser muçulmano radical é inimigo. Mesmo os muçulmanos moderados. Tem vários países desses que os muçulmanos moderados também são assassinados. Então, assim... porque tem que ser radical. A mulher tem que estar de burca. Então, tem e é o que eles fazem. Então, com essa questão de dominar o território. Eles querem dominar o território. O que eles fazem? Eles chegam num lugar, acabam com o que seria a resistência mais organizada, são os homens, né, mais velhos, e impõem um modo de vida específico. Eles querem arrecadar imposto, querem ter dinheiro também. Então, eles impõem um modo de se vestir
imediato. Então, os homens têm que se vestir do jeito deles. Lá eles têm uma bermuda, uma roupa de vestir diferente, os homens. As mulheres todas cobertas. As crianças não podem ir para a escola, as meninas não podem estudar. Não pode ter álcool, não pode ter carne de porco, não pode ter nada. Tem que fazer as orações em público e tal. Impõe esse jeito de vida. E você paga um imposto para eles. Eles não são o governo oficial, mas eles dominam o território e querem arrecadar imposto. Você ia falar do que as crianças passam lá. Que você estava dizendo que corta a orelha das muitas mulheres. Crianças são levadas como criança soldado, né? Ah, sim. Muitas crianças pequenininhas. Eles sofrem lavagem cerebral, só que para levar como criança soldado, eles mandam a criança praticar cada atrocidade, assim. No nosso YouTube, vale mais do que eu falar, eu acho. No YouTube da CN, a CN Brasil, tem vários documentários, mas vários documentários, assim, desses lugares todos. Os documentários que há mais de 20 anos a gente tem programas nas TVs católicas, e chama Igreja pelo Mundo. Então tem várias situações em vários lugares do mundo, e muitos estão no nosso YouTube. E lá mostra, por exemplo, tem vários lugares desses que eles pegam essas crianças. Eles obrigam a criança. Eles matam o pai da criança. Eles obrigam a criança a matar a mãe. A mãe? A criança tem que matar a mãe? Aí ela fala, não vou matar minha mãe. Na hora, na frente. Todo mundo preso, degola o pai na frente dos filhos, manda matar a mãe. A criança fala que não vai matar a mãe. Ela fala assim, então eu vou começar a recortar ela. Corta uma mão, corta outra mão. Você não vai querer matar? Então eu vou matar seu irmão. Então até que a criança pega e mata a mãe. Pra acabar com o sofrimento. Aí essa criança é levada como criança escrava. E eles jogam na cabeça dela, tá vendo? Você é um monstro, você matou a sua própria mãe. E aí dá droga, dá arma na mão, faz essa lavagem cerebral, que a criança nem ela se aceita, nem ela consegue se perdoar disso. Porque ela fez um ato tão monstruoso, tudo bem, forçada pela circunstância, mas marca profundamente. Claro. E as crianças crescem traumatizadas como crianças soldado. Eu tô horrorizada de ouvir. Não, imagina essa criança. Então, aí, é impressionante. A gente tem um documentário, acho que é no Sudão do Sul. Que isso? Acho que é o John, ele é catequista no Sudão do Sul. E ele conta isso, que hoje ele trabalha com essas crianças que depois conseguiram fugir ou foram resgatadas de uma forma ou outra. Imagina pra recuperar essa criança. Então, que idade elas têm, mais ou menos? De tudo, gente. De uns toquinhos. As alturas na África são meio assim, né? Não é equivale à nossa altura de idade. Então, às vezes a altura engana. Mas desde pequenininho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acima de 12 de adulto, eles matam. É uma loucura. É uma loucura. A África é um país muito jovem. A média... Dom Dabiré me explicou isso. Ele falou que a média de idade da África é abaixo de... A faixa etária média acho que é 25, 30 anos. Não tem expectativa de vida. Eles matam os mais velhos. Então é uma juventude perdida, sem formação e vivendo nesse caldo de violência, que nesses golpes militares todos estão dominando os países. Você estava dizendo de um padre que pega essas crianças para recuperar essas crianças? Tem vários. A CN apoia vários padres que trabalham com crianças que foram crianças soldados. Tem um catequista no Sudão do Sul, tem um documentário com ele muito lindo na página da ACN, que ele conta isso, como ele também foi, ele perdeu tudo, ele falou assim, eu perdi meus irmãos, perdi minha mãe, perdi meu pai, meu vilarejo e tudo mais, e ele conta que depois graças a Deus, hoje ele é catequista. O catequista lá na África tem um papel muito diferente do catequista aqui do Brasil, né? Lá o catequista é como se fosse um líder comunitário, ele cuida não só de ensinar a fé, como ensinar a rezar, como a importância de Deus no nosso dia a dia, mas também ele cuida do bem-estar da família, ele te motiva a estudar, a querer ser diferente, a querer plantar, ele pensa no todo, né? Então eles são de fato grandes líderes comunitários, né? E hoje ele trabalha com essas crianças. O grande desafio de hoje são as crianças soldado. Não, isso é desafio nível punk hard rock, porque caramba. Mas vou te falar um testemunho. Agora eu não lembro de onde que era essa menina. Uma graça ela, Serra Leoa. Acho que é Serra Leoa. Ela conta que os terroristas chegaram, mataram o pai dela. Tava ela, a mãe e a irmã. A irmã, cortaram o braço da irmã. A mãe, não lembro se assassinaram a mãe ou não. E ela não parava de chorar. Isso, mataram a mãe e ela não parava de chorar. Ela tinha 5, 6 anos, eu acho. Ela não parava de chorar. E aí o terrorista mandando ela calar a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Como é que você cala a boca, gente? Assassinaram a mãe do lado, você tem 5, 6 anos. A gente que tem... Não consegue controlar essa emoção. Imagina? Como assim? Queimaram, derreteram um plástico, uma garrafa de PET e jogaram no olho dela. Ela ficou cega. Quer dizer, esses caras são demoníacos. Maldade pura. Pode tirar o mapa aí, porque tá fazendo muita sombra. Maldade pura. E aí, ela, a irmã, né, ela falava assim, olha, eu não tenho como esquecer o que aconteceu comigo. O meu corpo me lembra todos os dias. Uma sem braço, outra cega. Ela falou assim, I cannot forget, but I can forgive. Eu não posso esquecer,
mas eu posso perdoar. Que em inglês, palavras, ela faz um joguinho com as palavras do inglês, né? O forget, you forgive. Eu não posso esquecer, mas eu posso perdoar. E eu escolho perdoar. Então, é bonito também como só a fé restaura. Porque ela nunca mais vai ter a visão, a outra nunca mais vai ter o braço. Mas elas se sentem plenas, mesmo sem olho, mesmo sem braço. Então é muito profunda. É a fé desse povo africano que passa por essas provações que a gente não tem como imaginar aqui no Brasil, né? O que a gente acha que é provação, quando a gente compara, é tudo uma questão de perspectiva, né? Quando a gente tem essa perspectiva da fé deles, a gente fala, eu agradeço a Deus todos os dias por ser cristã aqui no Brasil. Eu falo, Jesus, como você é bom comigo. Porque você me fez ser cristã aqui, de uma forma fácil. Aprendi da minha mãe, da minha avó, né? Escolho a missa que eu quero ir. Em certos aspectos já foi mais fácil. Tudo bem, já foi mais fácil. Mas perto deles, a gente tá no paraíso. Isso é questão de perspectiva, né? Então, assim, a cada tempo tem as suas dificuldades, né? Eu lembro quando, acho que a minha bisa comentou comigo quando chegou a televisão, né? Que a gente hoje, que mal a televisão faz? Hoje é muito pouco, mas quando chegou, era uma novidade. E aí o que aconteceu nas casas? Antes os sofás eram virados para onde? Uns para os outros, certo? Depois chegou a TV, como TV. é que você põe o sofá? De Tudo olhando para a TV. Então, é algo sutil, mas é algo grandioso, né? As pessoas não se conversam mais. Agora o sofá está virado televisão. Então, cada época tem as suas dificuldades, né? Em relação à fé, em relação a como viver. Se a gente não toma cuidado, um certo cuidado e uma certa ação, a gente não vai fazer hoje, digamos assim, uma futurologia. Mas existem áreas já de desentendimento e de perseguição, talvez não assim ainda no Brasil. Sim. Em muitas comunidades. Em locais que para você entrar, você tem que pedir licença. Então, assim, se a gente não... A formação, ela é fundamental. Fazer aprofundar o nível de consciência das pessoas. Primeiro informar, as pessoas saberem que isso existe. Então, saber que isso existe, aprofundar. Aqui, né? Nosso trabalho é exatamente esse, é informar. Porque as pessoas não conhecem, a gente não tem como combater. Esse relatório de liberdade religiosa é um documento de 700 páginas. Tem um sumário de 50 páginas que dá para todo mundo ler. Ainda que não seja de uma vez só, mas dá os pontos principais do que fazer. Mas ele é uma ferramenta, né? Ele é tão bom quanto o uso que as pessoas quiserem dar para ele. Né? É uma ferramenta para ajudar a inspirar os políticos a agirem, as pessoas a conhecerem, né? A denunciarem. Tudo isso. E a gente tem que tomar cuidado. O Papa Francisco mesmo cunhou aquele termo, né? Perseguição educada. Né? Quando a gente começa a ver que na cultura, aqui no Brasil, a gente, né? Quando a gente fala a favor da vida, a gente é quase cancelado. Sem dúvida ou senão, nenhuma. tirou até o quase, a gente é cancelado. Né? Assim, vou me calar? Não vou me calar, melhor ser cancelado. Tudo bem, acho outro jeito de falar. Mas assim, a gente começa a ter assuntos que incomodam, porque de fato incomoda o demônio. A gente está numa luta espiritual. Essa é a nossa grande batalha, né? Então a gente tem que falar, tem que dar a conhecer. E eu até trouxe para vocês essa velhinha, porque isso aqui é pra gente rezar, né? Conhecendo. Ai, que maravilha. Rezar. Ai, que bonita. Olha só. É singelíssimo, mas é um convite à oração. Tá elegante. É um convite à oração. E olha que importante. Aí você acende a vela e reza por todos esses irmãos perseguidos. Porque tem padres presos. Tem padres presos, tem religiosas presas, tem bispos presos, tem religiosas presas, tem gente desaparecida, tem... Padres torturados. Tem tudo isso, e os leigos também. Quer dizer, a nossa igreja somos todos, né? Quer dizer, tem tantos leigos nessa realidade também, porque estavam lá na missa, porque estavam fazendo grupo de oração em casa, porque estavam nesses cenários. Mas a gente tem um número, por exemplo, assim, de quantos bispos hoje estariam presos no mundo? Deve ter, mas eu não sei te dizer qual é esse número. O Vaticano certamente tem, né? O Vaticano certamente tem. Em muitos lugares... E a gente não precisa ir longe não, né? Nicarágua, aqui do ladinho. Tem padres presos, bispos presos. Eu vi que tava vermelho lá no mapa. Tava. E assim, tem lugares que é tão sensível ser cristão hoje em dia, 2024, que a gente não pode nem comentar o que a gente sabe, ou supõe-se que a gente sabe, nesses lugares. Porque a gente pode colocar os próprios cristãos em maior risco. Porque quando você tem uma questão política, quando isso foge do mero religioso, as forças são muito desiguais, né? Então, o que a gente pede em relação a esses países todos, né? Venezuela, Nicarágua, é que a gente possa rezar ainda mais por quem está lá, né? Que a gente possa rezar ainda mais. Porque se o socorro dos homens não pode chegar, o socorro de Deus, né? Sempre pode chegar. Sempre pode chegar.
Mas eles precisam mesmo das nossas orações. Eu né? esqueci o nome do cardeal, do bispo, que rezava na prisão. Eu li até um livrinho dele. Vantuan? Não. Eu acho que ele rezava na prisão e ele celebrava a missa todos os dias na prisão. Com uma coisinha micra que ele conseguia, um pedacinho de pão, ele todo dia. E, né, o que aquilo transformou na vida? Porque, imagina, um bispo preso. É isso. E assim... Por perseguição também. E muitas vezes ele teria uma saída mais fácil. Você ia dizer sim, né, aceitar o regime local, mas não, porque ele quer ser fiel à fé dele. É todo né? caso complexo, porque a gente pode dizer assim, aqui, nós temos 4 missas no dia de hoje. 4, hoje, né? Já estamos na 3ª, depois tem mais uma, só as oficiais, fora as outras que podem ter. Bom, tem um padre que nós entrevistamos aqui, não foi ao ar ainda não. Ele é do interior da Paraíba. Não, eu acho que já foi ao ar. Já foi ao ar? Acho que já. Então já foi ao ar. Pois é, eu também não sei se já foi ao ar, mas enfim. Mas eu não vou, vão assistir, que é o Padre Fabrício. Ele tem 36 paróquias, 36 capelas. 38. 38. 38 ao todo. Na paróquia dele. Então, para que ele possa celebrar na 38ª, já passaram 2 meses. Nesses lugares que a CN, se você perguntar para ele, provavelmente, se o carro dele foi dado pela CN, não me espantaria, sabe, possivelmente sim. Se não dele, do outro pároco da mesma diocese. Pronto, então. Aí a gente pra ele poder chegar. É isso que a gente faz. O combustível, para ele poder. Por quê? Como você disse, R$5 que ele recebe por aquela missa. Como é que ele pode estar com combustível? Porque exatamente, a gente está acostumado com uma realidade dos grandes. Vocês, a gente mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Né? Aqui, quando a gente pensa em paróquia, a gente pensa numa área geográfica que não é muito grande. Porque logo ali tem uma outra paróquia. Claro. Logo ali tem mais uma e mais outra. Lá nesses lugares, às vezes a diocese inteira vai ter 10 paróquias, 12 paróquias. E são distantes. E cada paróquia tem 40, 50, 80 comunidades. Que são, na verdade, se fosse aqui, seriam paróquias. Só não chama paróquia porque não consegue se manter. E para você ser paróquia, você tem que poder se manter. E não consegue se manter, então não tem como ser paróquia. Tem as quase paróquias, né? Então, às vezes é quase paróquia, às vezes não é nem quase paróquia, porque a quase paróquia tem um status acima. Você tem a comunidade, depois muda de status para a área pastoral, que é a quase paróquia, e depois é paróquia. Então você tem vários que nem estão na fase do quase paróquia. Quase paróquia você já tem uma animação local, você já tem uma pastoral solidificada, falta pouco para virar a paróquia. Muitos lugares você não tem. Então é isso. É um pároco lá, como esse da Paraíba. 38. Lá 38. E tem que chegar. E muitas vezes é isso. A estrada não é um asfalto bonitinho, é uma coisa que não chega. Nós já mandamos... carro que quebra. Um fato interessante. Nós já mandamos daqui, cidade do Rio de Janeiro, uma imagem, não vou saber dizer qual foi a comunidade agora, no Pará. A imagem saiu daqui... Ela chegou na comunidade 3 dias depois. Não duvido. Porque ela saiu daqui, pegou um avião. Desceu do avião. Pegou um barco, aqueles barquinhos. Andou mais 2 dias de barco. Chegou lá, andou mais não sei quanto tempo. De terra para chegar. Não. E não saiu do Brasil, não. Não. Aqui. Eu estava agora no Pará. Fiquei 17 dias lá. A gente visitou 6 dioceses. E nas dioceses, várias paróquias, várias comunidades. Eu não podia ficar tanto tempo fora de casa, porque tenho 5 filhos, mas tenho um pequenininho, né? Esse que eu engravidei no meio do caminho tem hoje 4 anos. Não tinha como voltar antes, eu não sabia onde eu ia estar. Não é tipo assim, pega ali um táxi, um Uber, e volta. Não. Telefone pega? Eu tava no meio. Muitos lugares não. Durante o caminho Transamazônico, não pega telefone. Você tem que chegar em algum lugar que a pessoa tenha Wi-Fi. A Starlink funciona como uma maravilha lá na Amazônia hoje em dia. Tem que rezar para chegar bem, porque pode acontecer um problema no meio do caminho. Um você não tem nada, gente. Aquela Transamazônica é você e caminhão, assim, com uma poeirada. Se o carro quebra, não tem. Telefone não funciona, você tem que esperar alguém passar e parar, né? Assim, é uma loucura. E é isso, demora mesmo para chegar. Demora muito para chegar. É a missão então, ninja. Assim, e a gente chega depois missão ninja no mapa daquele ali, onde a perseguição efetivamente leva à morte, só porque você foi à igreja. Porque você, por ser cristão, desperta o ódio nos extremistas. Então eles querem acabar com os cristãos. Então, se tem uma igreja de porta aberta, eles entram matando. Acabou, ponto final. Em outros lugares, a gente todo dia... A CN tem 2 grandes datas no calendário anual. Uma é o dia 6 de agosto. E o outro é o dia 18 de outubro. 6 de agosto é o dia dos cristãos perseguidos. A gente faz um grande dia de oração no mundo inteiro. É uma campanha mundial de oração
pelos cristãos perseguidos. A gente manda cartazes para as paróquias do Brasil inteiro. Não sei se na de vocês, ou aqui no santuário, chegou o cartaz. Não, se não chegou, pro ano que vem a gente traz. Aqui eu nunca vi. Não? A do ano passado era uma imagem de Nossa Senhora sem a cabeça, sem as mãos e com um tiro de fuzil no coração. Imagem real que a gente trouxe. Não. A desse ano era essas meninas com a orelha decepada. Mas pro ano que vem a gente garante um cartaz tá aqui. Ótimo, a gente pode vir celebrar nesse dia aqui. Sim. Falar um pouco disso. Mas, claro. Então, nesse dia de oração, a gente faz grande oração. Por que essa data, 6 de agosto? Porque 10 anos atrás, 6 de agosto de 2014, os terroristas radicais islâmicos invadiram o norte do Iraque, a planície de Nínive, que está na Bíblia, né? Onde falam que a Torre de Babel era lá, né? Eu não lembro se era Abraão, Moisés era de lá, a família era de lá, a Cova de Daniel dos Leões também era ali. Era um centro onde os primeiros cristãos estavam, ali no norte do Iraque. Eles chegaram à noite e queriam expulsar daqueles vilarejos cristãos todos os cristãos, iam matar todo mundo. Eles avisaram, a gente vai chegar... Isso foi quando? 2014. 2014, agora, 6 de agosto de 2014. Esse ano completou 10 anos desse grande massacre. Eles avisaram, a gente vai chegar, quem tiver se converte ou morre. Então, muita gente fugiu. Teve que fugir, assim, sem pensar no que levar, né? Teve que sair no ato. E aí, só que não é todo mundo consegue fugir. Idoso consegue fugir? Não consegue fugir. A mãe tem criança, bebê, criança pequena consegue fugir? Não consegue fugir. A mãe vai largar a criança pequena para trás? Não sei. Eu não largaria. Nem eu. E aí, chegaram aqueles terroristas todos, né? Destruindo tudo. E aí, quem ficou podia se converter no ato. Aceitar pagar a dígia, que é um imposto dos infiéis, que é um valor impagável. E além de ser impagável, eles sentem, eu já perguntei para os cristãos de lá, eles sentem que é indigno ter que pagar para praticar a sua fé. Você tem que pagar um imposto para poder ser cristão? Você tem que pagar um imposto para poder ser cristão. Todo mês você paga lá um valor. Eu pago o imposto para poder ser cristão. E é tipo um valor absurdo. É um valor absurdo e mais do que ser o valor monetário em si, eles acham que é uma indignidade. O cristão se sente indigno de ter que pagar para ser cristão. Então, ou você se converte, ou você paga o Como é que chama esse imposto? Dígia. Dígia. Ou você paga o imposto, ou você se converte, ou você é assassinado no ato. Então, muitos ali morreram, mas muitos ali morreram. O cara não tem dinheiro. E sempre tinha. Não conseguiu fugir. E não vai exatamente renegar a sua fé. Renegar sua fé. É isso que eles fazem. Eles falam assim, a gente vai renegar nossa fé para viver mais alguns anos aqui e perder a vida eterna? Não vale a pena. E ficar lá falando que é Alá, não quer falar então que é Alá. Eles não negam a sua fé. E, de fato, muitos morreram. Sempre teve, há muito tempo tem esses incidentes de perseguição religiosa ali. Mas esse foi tão grave. Foram mais de 100 a 120 mil pessoas ali deslocadas que conseguiram fugir nessa noite. Que a CN resolveu desde aquela noite fazer esse grande dia de oração. Não é brincadeirinha fugir 100 mil pessoas. Não, pensa 2 estádios de futebol lotados, tendo que fugir com os caras atrás querendo matar. 120 mil pessoas. Muita gente. Fora os que ficaram e morreram. Fora os que morreram. Então, assim, então a gente celebra todo ano, dando a conhecer essas realidades de perseguição que existe e rezando por eles, né? Eu sempre rezo também pela conversão desses perseguidores. Eu tenho rezado muito, pedindo até para São Paulo ser o grande intercessor dessa causa, porque ele foi um grande perseguidor de cristão, acreditando que estava fazendo certo. A gente vê muitos desses cresceram num lugar de lavagem cerebral, acham que estão fazendo certo por Alá, porque eles acham que aquilo é o que se espera e que Alá é o verdadeiro Deus. Eles, de fato, pode ter alguns com outros endereços, mas muitos ali têm uma lavagem cerebral total, estão cegos, né? Estão cegos. Então, assim, eu peço muito a Deus que derrube eles do cavalo deles hoje em dia, né? E abra os olhos, porque a gente vai ter tantos novos Paulos no lugar de tantos Saulos, né? Pelo mundo hoje em dia, né? Mas é tremendo. Então, a gente tem essa data 6 de agosto e a gente tem 18 de outubro. 18 de outubro, a gente faz uma grande campanha de oração pela paz no mundo. A gente tem uma campanha que chama 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. Né? Então, um é 6 de agosto. O outro é 18 de outubro. 18 de outubro é essa campanha de 1 milhão de crianças rezando o terço pela paz. Foi inspirado naquela frase de Padre Pio que falava quando 1 milhão de crianças rezasse o terço, o mundo alcançaria a paz. Então a gente já faz há vários anos essa campanha. Começou com umas crianças que estavam rezando o terço, acho que no México. E a gente falou, por que não fazer um movimento muito maior, né? A gente tem um contador no site, dá para entrar no site da CN, se cadastrar, dizer... E não é num lugar, é cada um onde tiver, com quem tiver, claro. Né? Então, se cadastra e fala assim, eu vou estar rezando aqui, o meu CEP é tal, com 3 crianças. Aí tem um contador que vai mostrando, a gente quer ter um mapa todo iluminadinho, com todos os terços sendo rezados. Então é um dia bonito também de rezar pela paz, né? O ano passado a motivação tinham vários desenhos das crianças na Síria, passa por guerra, né? Eles que fizeram as ilustrações dos mistérios do terço.
Então, esse ano já tem um material também lá na nossa página da internet. Então, é um grande momento de oração também. Porque é isso, gente. Se depender de nós humanos, esse mapa é cada vez mais vermelho, né? Mas como Deus pode você vê tudo... que vai expandindo, vai descendo. Não, e vai ficando mais grave, né? É. Os países estão vermelhos, aqui não tem a gradação do vermelho. Mas assim, a nossa visão é que tem ficado roxo, mais ferrenho, mais cruel, mais violento. Devo estar vermelho, roxo e preto. E não é mais minorias, porque antigamente eram países de minorias. As minorias eram caladas, silenciadas, perseguidas. Hoje não são só minorias. A gente pega uma Nigéria. A Nigéria é um país como o Brasil, mais ou menos. São 200 milhões de habitantes. 48% cristão. Então é quase pau a pau com os muçulmanos. Né? Tem mais cristão no sul do que no norte, mas no geral a população global é essa. Mas o problema são os muçulmanos ou os muçulmanos que são... Os muçulmanos radicais, os muçulmanos radicais e as diversas gangues terroristas independentes que começam a se cooperar. Então você tem o Estado Islâmico para a porção ocidental da África, você tem o Boko Haram, você tem vários braços ali, terroristas, não sei o nome de todos eles, mas tem 500 mil, que atuam em áreas específicas e agora se conversam também, né? E ali é um terreno fértil para o terrorismo, porque são regiões extremamente pobres, muitas vezes sem uma rede, sem uma estrutura, sem uma rede de apoio, de suporte local, governos fracos, governos fragmentados por guerras civis. Então A CN está atuando também ali na faixa de Gaza, ali naquela Sim, também. A gente tem uma paróquia em Gaza. Na verdade, paróquia em Gaza. Tem uma paróquia em Gaza e que já sofreu muito, né? Assim, sobraram 400 católicos ali, muito difícil. 400 cristãos, eu acho. Não sei nem se é católico, tem alguns protestantes que estão ali também. E que a CN ajuda também. Ajuda, porque as igrejas viraram praticamente hospedarias, né? Então você tem o centro... Tem um centro católico grande ali, que virou, e lá estão morando não sei quantas famílias. Nas classes, era uma escola, as famílias estão morando na escola, então tem 3 famílias por sala de aula. Tem umas que ficam no porão, e que é frio, é perigoso, eles ficam mudando o lugar que as famílias ficam. Algumas semanas faz o rodízio das salas de aula, das melhores para as piores, onde podem ficar, porque os padres lá não querem que as crianças parem de estudar. Então, as famílias estão acolhidas ali, porque as casas não existem mais, ou não pode ficar na região que era, não tem onde ficar. E as crianças continuam estudando, pelo menos o básico. Árabe, matemática, ciências. E os professores, muitos foram embora ou morreram. Então, também quem pode, dando do que tem, em termos até de conhecimento. Mas tem uma paróquia lá. Tem que fazer muita coisa. Nossa, precisamos de dinheiro para muita coisa. Pois é, e agora sim, como é que as pessoas podem ajudar? Quem está assistindo fala, tá bom, eu quero ajudar. Existe doação recorrente? Existe, assim, tem várias formas de ajudar. A forma de ajudar dá para entrar no nosso site, é acn.org.br. ACN. A de amor, C de casa, N de... Navio. ACN. Eu vou pedir o pessoal escrever, vai escrever aqui também. .org.br. Tá. Esse é o nosso site. O Instagram, se alguém achar mais fácil, é ACN... Aquele risquinho embaixo, underline BR. Lá, logo quando você entra, tem lá, seja um benfeitor. Entra ali e faz o cadastro. E ajuda. Se você ajudar só pelo Pix, é pix@acn.org.br. Mas mais do que um Pix, eu gostaria muito que quem está nos assistindo fizesse o cadastro. Por quê? Recorrência. Pix, não, a recorrência também é importante. Mas mais do que a recorrência. Porque... o dinheiro ajuda e faz muita coisa pelo mundo, né? A gente tem um zelo enorme com o dinheiro, as contas são auditadas no Brasil, na Alemanha consolida todos os países, tem escritório, e no Vaticano, 3 vezes. Então tem uma super transparência. Mas eu consigo conversar com quem é nosso benfeitor cadastrado. Isso é legal. A gente manda todos os meses um jornalzinho como esse aqui, que conta um pouco do que tem sido feito. Mas manda online ou não? Não, esse aqui a gente manda pelo correio mesmo. A gente está pensando agora se a gente vai começar a mandar online para quem preferir, porque também eu custa, acho que é fantástico mandar então. online. Eu acho que é mais rápido e é menos custo. Então, Quer dizer, o custo é quase eu igual. tô falando aqui e tô botando na Mas é mais CN. rápido. Mas a pessoa recebe, assim, quem for benfeitor vai receber informações nossas. Ver? Claro, isso aqui é pra vocês, na verdade, que eu trouxe. E trouxe aqui também, ó. Eu tô seguindo, mas eu vou dizer uma coisa. Eu não estou cadastrada, mas hoje eu vou me cadastrar. Oba! Com certeza. Muito bom. E aqui, onde é que a gente... quem somos? Onde é que eu me cadastro aqui? Eu acho que no link? Tem que entrar no site. Isso, tem que entrar. Eu entro aqui nesse link. Porque pelo Instagram eu não consigo fazer o cadastro, né? Sejam benfeitor. Isso, é isso aí. Porque tem aqui, ó.
Peregrinação, mártires do nosso tempo. Doe agora e seja um benfeitor. Seja Era um o doe benfeitor. agora, não? Doe agora, você só doa agora. Ser um benfeitor, você É uma participa. doação única. É uma doação única. Não, eu quero ser uma Ser um benfeitora. Então, melhor é ser um benfeitor. Por quê? Com o benfeitor, a gente estabelece um diálogo. Eu vou te mostrar mês a mês Claro. o que a sua doação tem construído no mundo. A gente é aqui. uma ponte de amor. Eu vou te mostrando Eu tudo que a aqui sua doação vou faz. preencher e aí eu vou dizer com quanto eu vou doar por mês, é isso? Ou você só não precisa nem dizer o valor. Você vai receber um boleto sem valor até. Se doa o que você puder naquele mês. Mas eu posso fazer uma doação, eu posso Pode fazer um colocar no débito? cartão com valor, pode botar no débito, pode fazer via Pix, pode fazer do jeito que você quiser. Mas você acha, Pode. assim, interessante ainda manter o boleto? Eu pessoalmente acho que não. Mas a gente tem muita gente, tem muitas senhoras que são nossas benfeitoras que gostam de pagar boleto. Sentem seguras na lotérica pagar o boleto. Sim. Então a gente ainda mantém o Ah, boleto. não, eu vou fazer tudo online. Muita gente faz online, faz via Pix, entendeu? Hoje em dia o assim, Pix mantém vai... as senhoras, mas eu acho que a campanha isso. deve investir em outro caminho. Não, eu não vejo a hora de sair o Pix recorrente, vai ser tão fácil. Isso aqui eu trouxe É pra isso que eu vocês queria, também, não tem ó. ainda o Pix recorrente. O Banco Não, Central eu não quero. regulamentou. Ah, não O Banco tem Tem ainda. que falar pro Banco Central. Era Banco pra Central- sair eu agora quero em outubro. Pix recorrente. Ah, isso. botaram pro ano que vem, eu também Jogaram. quero. A gente também quer. Isso aqui eu vou deixar com vocês, é um relatório que dá essa transparência toda de tudo que a gente faz. Ah, ótimo. Com a Ótimo. pizza, com enfim, vocês vão ver Ótimo, quão, Aqui, ó, ótimo. tem a quão sério é. E o que, aqui. que a sua doação, quem é como benfeitora, está fazendo pelo mundo. Ó, tá tudo Vai aqui. que vai começar a Ó, fazer, tá vai vendo? começar a fazer porque eu vou me tornar uma benfeitora. Gente, eu não posso fechar meus olhos Isso. para tantos irmãos que são cristãos como eu que estão sofrendo. Eu não posso. Então, vou te fechar meu- dizer, eu era advogada, sócia de um bom escritório, né? Eu ganhava bem, Bem, é. trabalhava bem, mas eu ganhava bem. Hoje, eu sou presidente do Brasil, eu não ganho nada, eu sou voluntária, meu cargo é voluntário, eu não ganho, eu pago para trabalhar. Né? As viagens todas que eu faço, eu pago do meu bolso. Por quê? Porque se eu posso pagar, eu não vou tirar o dinheiro que veio para a CN para isso. Né? Mas Então, assim, é um lugar que é isso, porque quando eu conheci, gente, como é que eu posso ser diferente? é. Então, assim, é esse o ponto, na verdade, para mim, né? Eu, Ana. Então, o conhecer essa realidade mudou o jeito como eu Que encaro. lindas fotos, né? É Essa bonito, feira né? aqui com as bananas, Não, aqui gente. com tudo. Aqui. Não, e olha agora, tem uma cena igual essa, eu comentei logo no comecinho, quando a CN começou, eram os caminhões capelas, os caminhões lá no leste europeu, né? Que eram transportando capelas. Agora, em criança. Belém do Pará... Ah, dá licença, desculpa eu comentar, vai mas lá. essas crianças estão então, com esse material. Esse material, não sei se você já viu essa Bíblia, é a Bíblia da criança. Deus fala ao seu povo, não é isso? O Tá nome? escrito... É que tá em outra língua aí. Ah, tá. Deve estar em... eu Essa acho Bíblia que- da criança é uma Bíblia de capa vermelhinha. Sim, a gente já teve. Então, tem 51 milhões de exemplares distribuídos no mundo dessa Bíblia, em 190 línguas. Nossa. Ela é produção da CN. E agora a gente tem em várias línguas, até nas línguas indígenas, né? Aqui Tem ela Satere estudando Mauê. aqui, lendo a Bíblia aqui, ó. A gente tá pensando. E essa Bíblia, quem tem criança pequena em casa, isso é fantástico. Porque se vocês entrarem no YouTube da CN, a CN Brasil, vai lá em playlists, rola um pouquinho para baixo. Lá tem uma playlist que chama Bíblia da Criança. São 100 historinhas da Bíblia para as crianças. Pode botar à noite antes de dormir, ouve cada uma em 3 É meses. áudio, é vídeo? O quê? É áudio. Quer dizer, eu tenho um videozinho com a ilustração do livro, né? Mas não é o vídeo da história. É uma imagem e tem o áudio. No YouTube, playlist, lá, a CN Brasil, o canal, nas playlists Bíblia da Criança. É essa Bíblia vermelhinha. Aqui, gente, olha a pobreza extrema. Damos voz aos cristãos perseguidos. Olha a pobreza extrema que essas pessoas vivem. Então, isso acontece muito porque, com esses terroristas invadindo os países e Eles botando têm que fugir. eles põem fogo em tudo. Então, assim, você não tem mais como ficar. Muitos cristãos são agricultores, né? Então, eles perdem tudo. E eles são levados para campos de refugiados internos. Mas o E interessante aí, é que no não campo de renegam a fé, refugiado, né? Não renegam a fé. No campo de refugiados internos, ficam essas barracas. Aí, quando tem barraca, tem um lugar que nem tem barraca, você não tem onde plantar, você não tem terra. Então, imagina para as pessoas perderem a sua casa, a sua plantação, o seu marido, os seus filhos, muitas vezes, né? Ir para um campo de refugiado e não ter o que fazer, porque você não tem terra para plantar. Você fica esperando à mercê um prato de comida cair literalmente do céu. É uma tristeza sem fim. Tem gente E que tá lá. aqui está escrito, que eu gostei muito disso, perseguidos, mas não esquecidos. A gente quer dar voz para essas pessoas, né? Essa menina, ela é nigeriana, ela foi sequestrada acho que pelo Boko Haram, se não me engano, e ela foi atendida num dos centros de tratamento pós-trauma que a CN tem. Esse relatório, Perseguidos, mas não esquecidos, e um outro que chama Ouça o Grito Delas, está no nosso site. Vale a pena entrar no site seria procurar. Esses 2 relatórios são os depoimentos de viva voz dessas meninas ou desses homens que passaram por situações extremas e que hoje é um testemunho da fé e de como a fé ressignifica a vida deles. É impressionante. Ana. Realmente é um trabalho belíssimo. Não, temos que ajudar.
E temos que ajudar. Não, vocês já estão ajudando muito, sabia? Assim, porque, como eu te disse, eu não conhecia a CN até 2019. Eu vivo na igreja, nunca tinha ouvido falar. Então, dá a conhecer. E por quê? Porque a CN cresceu nesses anos todos, desde que abriu aqui em 97, muito com programas na TV católica. Programas que passam por um horário em que eu estava no escritório trabalhando, não assistia naquele horário. Então, passa na Rede Vida, passa na Canção Nova, passa em várias... Na TV lá no Norte, né? TV Aparecida TV também? Aparecida, acho que não. TV Aparecida não, porque o santuário eles têm uma outra regra de distribuição. Não sei. Pode ser que sim. Mas, enfim, a gente passa em vários. Eu sei que Canção Nova e Rede Vida, com certeza, século XXI também a gente passa. E depois nas várias repetidoras que eles têm. Mas passa num horário em que muita gente está trabalhando, não assiste, né? Não assiste. Então, desconhece. E agora com essa coisa do digital, a gente está tentando aprender melhor como fazer isso, né, no mundo digital, para poder chegar em mais pessoas em horários diferentes, a gente escolhe o que faz. Então, dá a conhecer essa visibilidade que vocês dão também para a CN e para a gente, é uma ajuda enorme. Porque é isso, né? Se ninguém fala, como a gente conhece? As pessoas podem comprar essa velhinha? A gente não vende, a gente deu ela para os nossos grandes benfeitores ganhar Poxa, podia ter como vender. É que a gente não tem comércio de produtos. A gente já teve lá atrás. Mas para ajudar a própria obra, não podia? Podemos pensar, mas é que daí eu preciso de uma outra. Eu preciso juridicamente ser outra coisa, né? Para eu poder comercializar produtos. Mas você podia ver isso para ter um terço, para ter uma vela. Então, a gente tem esse tercinho, que é feito de madeira de oliveira pelos cristãos da Terra Santa. Mas é tudo presente. Mas eu vou te dar uma ideia esse depois. Esse aí não pode vou te dar uma ideia que você vai ver que você não precisa ter. Os nossos benfeitores ganharam, mas a gente vai dar uma ideia. Mas assim, se alguém quiser ser um benfeitor da CN, um grande benfeitor da CN, vai ganhar uma velhinha. A gente mandou para todos os nossos grandes benfeitores. Eu vou te dar uma ideia depois sobre a vela. Oba. Vamos lá. Vamos lá. Então, adoro ideias. E agora, então, gente, eu sei que você está vendo, tem uma chama no seu coração. Tem. De amor pela igreja, de amor da nossa fé poder ser livre, ser propagada. Então, sigam a página da ACN_BR no Instagram. Se inscrevam no YouTube. No YouTube é ACN Brasil. ACN Brasil. E o site é acn.org.br. E mais do que isso, tornem-se uns benfeitores. Porque vocês vão estar ajudando. Olha quantas coisas. São histórias tão cabeludas, né? E não vai te fazer falta nenhuma. Eu tenho certeza que não. Na boa, velho. Falta nenhuma. Deus vai ainda multiplicar o que você tem. Absolutamente. Eu garanto a você que R$30, R$50, R$100 no mês não vai te fazer falta nenhuma. É isso. Eu também tenho certeza. E quem puder, doe mais. É isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai ficar super feliz. A gente nega uns 2.000 projetos por ano por falta de recursos. Olha aí. Né? E muita gente atende parcialmente. E é isso, quer dizer, a gente vê que cada ajuda... Outro dia eu estava com uma amiga minha indo almoçar e a gente ia parar no Valet, né? Eu estava de carro. E daí ela virou e falou assim, Ana, vamos parar 2 quarteirões para trás, economizar o Valet? Eu falei, ótimo, mas você doa para a CN esse valor. Porque às vezes são pequenos gestos que a gente pode fazer no dia a dia e que, na verdade, não muda nada. Né? Não muda nada. E, na verdade, muda tudo. Não é que não muda nada. Muda tudo. Não muda o seu bolso ali, mas vai mudar para quem vai receber. E muda para quem vai receber e muito mais do que isso. Essa graça que é ser parte disso. Né? Fala qualquer doador da CN, não importa o quanto doa, ele passa a ser um missionário sem sair de casa. Porque é o que meu marido fala pra mim, eu não posso estar lá com você no Pará, eu não posso estar lá com você na Ucrânia, eu acabei de voltar da Ucrânia, fui pra Ucrânia. Você foi pra Ucrânia? Fui. Caramba. Fui pra Ucrânia. Agora em maio. Não, mas não fala assim, fui pra Ucrânia e acabou. Você foi pra Ucrânia, não nem negócio da guerra. Fui pra Ucrânia. Você foi ali na Argentina dar uma volta. Não, você foi pra Ucrânia, no meio da guerra. Fui. Não fui pro front, mas fui perto. Não, tudo bem, mas assim, você viu muita coisa cabeluda. Mas é isso, também. mas ele fala assim, eu me sinto um missionário por você estar lá. Então é isso, quer dizer, qualquer benfeitor faz parte... É porque ele tá dando suporte pra casa. Faz parte dessa ponte de amor. Então, mas qualquer benfeitor que deposita pra CN faz parte dessa ponte de amor. Com essa ponte, porque a CN mesmo não faz nada. A gente não faz nada. A gente é só essa ponte que permite que a doação de cada benfeitor faça esse bem todo que a igreja precisa. A gente só liga as pontas, né? A CN não faz nada. Mas que é fundamental, né? Então, essa ligação aí é fundamental. Não, tudo bem. Precisa ter a doação aqui, porque senão você não tem como chegar lá. O nosso papel é ser ponte, né? É isso, quer dizer, o nosso papel é ser ponte. Então, que rico que é, quando uma pessoa se torna doadora, é muito mais que o dinheiro que ela está dando. Ela está sendo chamada, ela é parte dessa obra de salvação, que é lindo demais. Você é um ficou presente quanto tempo na Ucrânia? Eu fiquei 1 semana. Gente. 1 semana. Tá feia a coisa lá, né? Tá feia a coisa lá. Tá mais feia agora. Porque tá ficando pior, né? Eles acham que antes do inverno a coisa ia ficar pior mesmo, porque inverno naquela região é terrível para a guerra avançar. A guerra hoje é muito guerra de drone, é bombardeio o tempo inteiro. Mas... Os ucranianos são cristãos, né?
Os ucranianos são cristãos. Bom, os ucranianos são cristãos, eles ficaram muito tempo com o comunismo forte lá, né? Então, quando acabou a guerra, que eles voltaram a ser cristãos, né? As igrejas, muitas regiões da Ucrânia, as igrejas estavam fechadas, não podiam celebrar, eram clandestinos, né? A CN ajuda eles desde o período da Cortina de Ferro. Então, a gente tem uma relação muito grande com todos aqueles países, Rússia, leste europeu, vários, né? Porque nasceu assim, a CN, a história nossa é ali, né? Com evangelização pela rádio, e o seminarista, eu visitei vários seminários, vi a força daqueles jovens querendo servir a igreja. É muito bonito, assim, a fé do povo. O que você viu, assim, de sofrendo mais forte muito lá na Ucrânia? Que você falou assim, caramba. Lá eu acho que foi o testemunho desse... Um dos grandes projetos que a CN teve agora, na fase da guerra, porque tem projetos de sustentar... A igreja nasce quando acaba a Cortina de Ferro, né? Então é uma igreja muito nova, que não tem como sustentar. Então te ajudou muito com construção de seminário, com ajuda para as estruturas da própria igreja. Mas uma coisa específica dessa fase da guerra são os centros de recuperação para trauma de guerra. A Ucrânia está em guerra há 10 anos. A gente chama de guerra esse período último, que começou em 22, né? Que ele fala que é o Full Scale War. Mas desde 14, quando teve a reação na Crimeia, a guerra para eles começou em 14. Então eles estão há 10 anos em guerra. E um padre... o padre Oleg, perto de Lviv, ele criou, ele é psicólogo de formação, é médico de formação, e ele pediu uma ajuda para a CN criar esse centro de treinamento para lidar com traumas. Então é uma formação para padres, professores, médicos, psicólogos, psiquiatras, algumas outras áreas e alguns voluntários, para saber como tratar, formação para formadores, como tratar com as pessoas em situação de estresse pós-traumático. Porque não é que a pessoa vai poder fazer uma terapia. Quantos anos tem que ficar na terapia para resolver uma questão? Então ali não tem, às vezes é uma coisa no front de guerra, você tem 5, 10 minutos com a pessoa, e você precisa em 5, 10 minutos conseguir, não dá para esperar ela pensar como é que ela vai enxergar e se alinhar. Você tem que botar ela e mudar a cabeça e falar assim, enxerga por aqui, né? Vai por aqui que dá certo. Então foi muito forte esse testemunho com eles. A gente teve uma noite com eles e com alguns voluntários. Tinha até uma menininha novinha, uma graça, tinha 19 anos, estudante de medicina, que era a voluntária mais nova do projeto. E os testemunhos que a gente ouviu desses terapeutas e médicos que estão atendendo o povo, mexeu muito comigo. Tinha um caso específico de um casal. Os casos de casal sempre me pegam, né? Eu sou casada há 26 anos, então a gente sabe como é que é o dia a dia de casal, e numa cena dessas é muito difícil. Então, o marido tinha ido para a guerra, a mulher ficou em casa com os 2 filhos pequenos, e não tem notícia, né? Vai pro front, você ouve no rádio os bombardeios, enfim, você ouve sirene o tempo inteiro, apitando e tal. E aí, uns 2 anos depois, o marido volta da guerra, chega em casa, sobe pro quarto, nem cumprimenta a mulher, pega todas as roupas, põe numa mala e vai embora. Essa cara que você fez pra mim deve ser a cara que eu fiz quando eu vi, a cara que ela fez quando falou. Quando o marido pegou as coisas e foi embora. Oi, né? O que aconteceu, né? E aí, ela não entendeu nada. Tentava ir atrás dele, ele não atendia. Ela foi falar com o pároco deles, né? E falou, olha, conversa com o marido, não sei o que aconteceu. Ele voltou da guerra e sumiu de casa. O padre, que tinha feito esse treinamento todo, foi lá conversar com ele. E ele falava assim, não, padre, eu amo a minha família, amo a minha mulher, não vi a hora de sair do fronte da guerra. Mas eu descobri que eu sou um homem muito violento. E eu não sei o que pode acontecer comigo, eu tenho medo de matar minha mulher e meus filhos. Nossa. Porque eu vi que eu posso matar pessoas por nada. Olha isso. Ele estava perturbado, né, coitado? Com certeza. Não. Totalmente. É um cara que era Estresse contra isso, não queria matar que não queria ninguém, ir pra foi guerra, obrigado. que ama a mulher e o filho, mas ele estava lá, ele estava com matando os outros para não morrer. Exatamente. Mas aí o que esse padre falou pra ele? Ele falou assim, olha, você estava lá, justamente, lá você ou mata ou morre, né? A lei da selva na guerra. Agora, você ama muito sua família. O fato de você querer se isolar, você não quer ver a hora de voltar para casa. E querer se isolar para não fazer mal para elas, porque você sabe que você agiu lá de uma forma diferente, já mostra o quanto você as ama. Você está se isolando nesse quartinho para protegê-las. Isso é um ato de proteção. Você jamais vai fazer mal para elas. Elas não são inimigo. E aí ele virou uma chavinha e voltou para casa. Né? Depois, um outro lá que voltou condecorado como herói de guerra, então voltou para casa e começou a humilhar a mulher de tal jeito, assim, tudo pá. E ela tá quase pedindo pra ele voltar pro front, né? Tipo assim, ai, meu filho, vai pra guerra, né? Rezei tanto pra você voltar aos sábados. Não, brincadeiras à parte, né? O negócio é sério, a gente brinca, mas é sério, né? E aí também, de novo, aí o que a terapeuta conseguiu acessar conversando com ele? Ele falava que ele tinha muita raiva porque ele enfrentou a guerra
pelo povo, pela Ucrânia, por tudo, e pela família, e ela não participava da guerra. A mulher não participava da guerra. Então, Mas assim, ela ela achava que ele tinha que tratar daquele jeito, porque ela tinha que sentir um pouco o que é a guerra. Então ele estava virando um carrasco dentro de casa. E aí a visão foi assim, você acha que a sua mulher não participou da guerra? Ele falou, não. Eu falei assim, você sabe como é que foi a tua vida lá nesse tempo? Eu falei, não, eu ficava no front e tal, não sei o quê. O tempo inteiro eu estava no front, em batalha? Não. Às vezes a gente ficava na retaguarda. O que você fazia na retaguarda? A gente jogava carta, a gente bebia, conversava. Eles viam um filme. A sua mulher sabia que estava na retaguarda? Não, a gente não tinha comunicação. Tá. Sabia que a sua mulher aqui todos os dias estava esperando o telefone tocar com uma notícia que você tinha morrido? Toda vez que alguém batia na porta, achava que era uma má notícia, né? Que o tempo inteiro ela reza pra essa guerra acabar, pra você poder voltar pra casa. Que ela tem medo de qualquer notícia que chega. Ela liga a televisão, só tem bombardeio. Os filhos vêm chorando, perguntando de você. Ela tem que inventar uma história, não sei o quê, pra deixar os filhos com esperança. Você viu que sua mulher viveu tudo isso? Você ainda acha que ela não viveu uma guerra? Aí ele cai em si. Ela nunca tinha imaginado que ela estava enfrentando tudo isso. Acho que é mais difícil do que eu estava, porque eu pelo menos estava com mais gente em volta, ela tá sozinha. E olha a mulher diferente. E aí volta a paz a reinar naquela casa. Então, assim, isso para mim das conversas da Ucrânia foi o que mais... Além de ver os seminários lotados de jovens, né? Os seminários lotados de jovens. Isso foi bonito demais também. Esse desejo pela fé, que há tanto tempo ficou sufocada, né? Pelo regime comunista e que de repente floresce, né? É lindo de ver aqueles jovens de 20, 24, 25 anos assim, ansiando por serem sacerdotes, né? Mas essas histórias mesmo de trauma de guerra, as crianças pequenininhas, a gente tem um filho de 4 anos, as crianças de 4 anos lá têm medo do céu. Passa uma nuvem mais escura, porque o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, então não tem avião, não tem nada que passa. Quando passa é drone de bombardeio, né? Passa uma nuvem mais escura, que faz sombra, as crianças se jogam embaixo da mesa, fazem xixi na roupa de medo. Uma tristeza. Porque só cai bomba do céu. Não tem nada bom que vem do céu. Então isso é uma tristeza enorme, né? Então, assim, a gente tem que rezar muito pela paz no mundo, sabe? Esse terço das crianças, não só das crianças, mas dos adultos, né? Essa coisa da paz no mundo, e mais, a paz no mundo nesses lugares que a gente vê, né? Israel, Ucrânia, Rússia, Mianmar, tantos lugares na África também. Na Índia agora, nossa, viu como tem conflitos pelo mundo sérios, né? E mais, quantos conflitos tem nos nossos próprios corações, nas nossas casas, perto da gente, né? Como a gente precisa de paz mesmo. E a Nossa Senhora de Fátima fala disso desde 1917, né? Que rezem um terço pela paz no mundo e pelo fim da guerra. A guerra não acabou, nem o mundo tem paz. É isso. Na verdade, a guerra só vai acabar quando... essa luta. É isso, e você pode ajudar se tornando um benfeitor. Você pode ajudar divulgando esse episódio. Porque quando você manda esse episódio para outras pessoas, as pessoas vão cair a ficha. Como o clique aí desse homem da guerra. Exatamente. Caramba, isso está acontecendo no mundo. Isso acontece. Eu tenho irmãos meus que estão sendo perseguidos, padres, freiras, bispos, leigos. Olha só, a gente não pode deixar isso não. Vambora, gente. A gente tem que, né? E como o Bertaldo bem falou, rezando. Então, a gente pode ajudar de várias maneiras. Então, divulgue esse episódio, deixa o seu like, faça comentários aqui, manda uma opção de comentário aqui para Ana, diz o que você acha, fala aqui da ACN, eu me inscrevi, eu vou me tornar um benfeitor, escreve aqui também, se inscreva no canal, que também é importantíssimo. E quero agradecer também o pessoal do Deezer, Spotify, Amazon Prime. E agradecer muito a Ana Cecília. Eu que agradeço. É lindo seu nome, né? Ana Cecília, é lindo nome. Ana Cecília Manente. Muito obrigada. Deus te abençoe imensamente, abençoe muito a ACN. Amém. Que ela prospere muito. Tem muitos e muitos e muitos benfeitores para ajudar os nossos irmãos que precisam muito. Amém. O meu desejo é que a ACN não precisasse existir. Né? É verdade. O meu desejo é que ela não existisse, não precisasse disso. Mas enquanto tiver uma igreja que sofre, eu falo que o nosso lema é enxugar as lágrimas de Cristo, onde quer que ele chore. Então, enquanto ele ainda estiver chorando, né, em cada um dos nossos irmãos pelo mundo, a gente vai continuar existindo e graças a Deus, e a divulgação de vocês também, se Deus quiser, a gente vai ter cada vez mais benfeitores para ajudar, né, a levar essa cruz que é de fato pesada. Amém, Ana. Obrigada. Obrigada Deus a vocês. abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, valeu.